TheCast no ar. Estamos começando mais um episódio do TheCast e, como sempre, com o patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Palmeira dos Índios e Arapiraca e todo o estado de Alagoas. E hoje estamos recebendo também mais uma convidada, aliás, duas convidadas especiais para abrilhantar o nosso TheCast, onde elas vão falar um pouquinho sobre essa pegada das redes sociais. Bem-vinda, Noemi. Obrigada. Bem-vinda, Nicole. Muito obrigada. Um prazer ter vocês aqui no nosso TheCast. Satisfação. O nosso TheCast passa aqui hoje dos 100 e alguns números. E vocês chegam. E o TheCast é muito democrático, recebe gente assim, dos 10 anos até aos 70, 80. E eu não vou revelar a idade dela, gente. Só quero dizer que são muito jovens. Estão aqui para falar um pouquinho das redes sociais. Me fala um pouquinho sobre você, Noemi. Antes que mais nada, quem é a Noemi para Noemi? Então, tudo bom, gente? É um prazerzaço estar aqui na TheCast. É um privilégio mesmo poder falar empreendedorismo e compartilhar um pouquinho do conhecimento com vocês. O que acontece? Eu vim muito de querer ser medicina, porque eu acho que todo mundo queria fazer medicina, né? Tá muito nessa onda. Porque eu queria trabalhar com pessoas. E na minha cabeça, só um médico trabalhava com pessoas e só um médico poderia ajudar pessoas. Então, vem um pouco da minha essência, né? Que eu gosto de ter contato com pessoas. E aí, no meio do caminho, meu pai, empreendedor, sempre disse, filho, eu acho que você vai mais para o empreendedorismo. E eu dizia, não, pai, mas eu quero ser médica para ter um hospital. Tipo, qual a lógica, né? Para você ter um hospital, tem que ser médica. Mas fazia muito sentido para mim. Tentei 3 anos, passei em medicina. E aí, quando eu passei, eu vi que não era isso que eu queria. Eu tive um mentor, um professor mentor, que eu acho que pessoas fazem parte dos pontos de virada da gente. Perfeito. E esse meu professor mentor, ele olhou para mim e disse assim, faz-me não medicina. Caramba. Vai ser um desperdício. Você tem que realmente trabalhar com pessoas, empreender, tá ali na trincheira, né? Boa. E aí, realmente virou uma chavezinha ali em mim. Eu disse, não é isso. Eu sou muito criativa, eu sou comunicativa, eu não paro quieta. Se eu fosse no hospital público e visse alguma coisa, eu ia brigar com todo mundo, que eu queria estar tudo certo. Você viu aí, Nicole? Então... Vou fundamentar, né? Vou fundamentar, né? Então, realmente, é para o empreendedorismo. E aí, comecei essa caminhada, até que eu me descobri na publicidade, que é uma coisa que eu acho que o colégio em si deveria incentivar mais as outras profissões. E aí, quando eu conheci publicidade, me apaixonei e comecei essa vida de social media. Muito bom. Essa foi a Noemi que montou uma sociedade com a Nicole. Eu queria conhecer um pouquinho da Nicole também. Olha, se prepara que eu vou fazer umas perguntas. Só foi só o começo. Nicole, quem é a Nicole para Nicole? Então, já que a gente está falando de empreendedorismo, Sim. vamos dizer, diferente da minha sócia, Noemi, que nasceu num lar empreendedor, o empreendedorismo ele me encontrou. Boa. Eu comecei a empreender sem saber que estava empreendendo. Então, desde o colégio, eu nunca soube o que eu queria. Porque, como a Noemi falou, que não tem essa questão, principalmente porque eu estudei no colégio, onde, tipo, era assim, o FAO, medicina. Você tem que passar na UFSM, direito, medicina, né? ou direito. Então, eu sempre fui muito pressionada nessas questões. Eu fiz 2 anos de nutrição na UFAL, ia para psicologia e ia para direito. Nesse meio tempo aí, eu estava, tipo, completamente perdida. E aí foi um processo até com Deus mesmo, enfim, tem histórias da minha vida que me fizeram parar e dizer o que é que eu estou fazendo na minha vida. Certo. E aí eu fui ver a grade de publicidade e fui para publicidade. Nisso eu já me sentia atrasada, porque eu estava 2 anos na faculdade que eu não gostava e perdendo tempo. Então eu comecei a estudar, a buscar fora da faculdade mesmo e comecei a ir para a área de social media. Comecei a entender sobre a profissão, comecei a meter as caras mesmo e comecei a ganhar dinheiro com aquilo. E aí, antes, meu sonho... Gente, nunca falei isso. O meu sonho era ir para um estágio, ganhar R$1.200 por mês e juntar dinheiro para fazer cirurgia plástica. Massa, que Eu massa. queria estudar. Todo mundo com seus sonhos, todo mundo com seus sonhos. Eu queria juntar dinheiro para fazer cirurgia plástica. Não importa, eu fazia curso por conta disso. E acabou que, nesse meio termo, eu encontrei essa questão de gostar de trabalhar, de estar à frente, de liderar, de fazer acontecer mesmo. E aí eu comecei na área de social media. Que massa, que massa. Traz aqui uma lição para todos nós. Eu tenho uma pegada nas minhas redes sociais que eu falo muito sobre transição de carreira. E eu sempre aproveito quando eu converso com alguém para ouvir essas lições. Você assim acabou de me dar um depoimento interessante, você também. Como praticamente todo ser humano, né, tem na sua história esses momentos de dúvidas e tal. Né? Eu acho que ninguém nasce com aquilo totalmente pronto. Eu acho Não.
E a vida vai trazendo, vai revelando, vai abrindo portas. Sim. E a história de vocês é muito interessante porque, gente, tanto Noemi como Nicole são bem jovens, já estão em um caminho com um sinal muito positivo. Quem ficar até o final, a gente revela a nossa idade. Opa! Aquela! Gostei. Ela faz o marketing dela. Exatamente. Que bom, gostei da pegada aí. Realmente, viu? Eu até agora para descobrir, até eu estou curioso, viu? Porque já gravamos uma vez em um outro programa e eu não descobri, e agora estamos no TheCast, não é possível que não saia, né? Então, mas é interessante isso, a descoberta, né? E você se descobrir, e quando você sente aquela sensação de que, caramba, é aqui, esse é o caminho. Nossa, é uma sensação libertadora, você né? Você encontrar, assim, onde você se encontra ali, tá fazendo aquilo porque ama, é outra coisa. Eu acho que você se conecta muito à sua essência, né? Quando você está conectado com a sua essência, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Faz caramba, claro, é trabalhoso, não quer dizer que eu não vou me desgastar. Sim. Mas você está não fazendo vai algo da sua romantizar essência, as coisas, exato. Com certeza, e quando você não faz, é muito mais custoso. E o bom dessa realidade nossa, atualmente com a modernidade, é que você escolhe uma linha, uma atividade, um tipo de trabalho, mas dentro dele mesmo você tem outras novidades que você vai crescendo, vai crescendo. É diferente de um passado que às vezes você escolhia fazer aquilo, pronto, era só aquilo e vai se aposentar com aquilo. Jamais hoje, né? E nessa área que vocês escolheram, pelo amor de Deus, é aí o que tem de novidade, né? Isso. Então, assim, até que vocês atinjam a idade que todo mundo imagina ser, vocês têm tantas novidades aí que nos esperam, né? Uhum. Então, vamos fazendo aqui um paralelo e na linha do tempo, eu vou conhecendo um pouco vocês e conhecendo um pouco o negócio. Certo. Falar um pouco do negócio, que é interessante. Para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, nos segue vocês duas, é bom saber que linha realmente nós vamos tratar aqui, que é exatamente sobre as redes sociais, gente. A importância das redes sociais, como ter resultados nas redes sociais. Isso é muito interessante, porque já penso eu que isso já faz parte meio que da vida das pessoas. Sim. Não é? E quem nega isso está ficando no passado. No passado. Está fora do jogo, né? Literalmente. É tão interessante que, até assim, óbvio que a gente entende todos, mas os nossos pais, assim, os que têm um pouco mais de idade, aqui no TheCast a gente chama sempre dos 40 mais. Né? Eu faço parte dos 40 mais. Você é atualizado, você está no TikTok. Olha, já sabe. Eu estou sendo... há uma imposição da vida para eu entrar no TikTok. Inclusive, vou fazer dancinha, viu? Vai? Apontando ensaiando. Assim também. Não, hoje eu tenho uma aula de teatro. Comecei a aula de teatro a semana passada, fazendo peças e tal. No final do ano vai ter uma peça, tanto eu como minha esposa Renata, que é... E legal. Nós dois... Meu interesse é me atualizar para seguir vocês, fazer dancinha. Mas, gente, é uma realidade. E a modernidade chegou, e até a gente que tem, a gente brinca 40 mais, que tem um pouquinho mais de idade, o que é bom é que é acessível para todos. Sim, não é? exatamente. Essa linguagem aqui, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Tem até um meme que rola muito aí, tipo assim, eu com 3 diplomas e um pivete de 15 anos ganhando, sei lá, 1 milhão por mês. Mas pô. Mas, assim, de certa forma é bom porque você dá uma acessibilidade para todo mundo. Para todo mundo. Coisa que antes não era tão fácil. A pessoa entrar na faculdade, ter todo aquele trajeto. E talvez aquele pivete ele se dedique tão quanto você se dedicou às 3 faculdades, porque ele tem que produzir conteúdo, porque é a parte que a galera não vê, né? Com certeza. Então, eu acho que assim, a internet, ela amplificou muito as coisas. Muito. Essa questão de a parte que a galera não vê. É um assunto muito polêmico, porque, gente, produzir conteúdo, ele dá trabalho. É tipo trabalho. Dá muito trabalho. E vamos explorar isso aqui hoje com vocês duas, certo? Porque é realmente isso. Eu ontem fiz uma live, todas as segundas-feiras, às 9 da noite, eu faço uma live falando sobre transição de carreira, sobre o que rodeia esse tema. Que eu acho muito legal essa questão de transição de carreira. Porque muita gente está descobrindo agora no digital também, né? Com certeza. Inclusive, para vocês terem uma ideia, transição de carreira é um negócio tão presente que você já larga na vida e tem que fazer. Sim. Por exemplo, vocês... Exato. Olha que coisa interessante, né? Noemi, menina super jovem, já começou pensando que era um caminho, até entrou, né? Opa, peraí, mas não é bem isso aqui. Então isso foi uma transição. Total. E o bom é que, tipo assim, tem gente que não tem essa coragem de largar e de deixar. Tem gente que já está tão envolvida, eu vou até o final. Às vezes não é o que você vai te fazer feliz, com certeza. nem realizado. Pronto, eu estava dizendo que fiz a live ontem para exatamente dizer isso. Eu falei sobre os segredos da mente,
onde nesses segredos da mente eu fiz uma correlação entre uma mente travada e uma mente destravada, né? As características de uma mente travada, as características de uma mente destravada. E aí onde eu chego que esse apelo das redes sociais, da modernidade, ele está para todos. O segredo só é um, é você destravar sua mente. Exato. A diferença é que, por exemplo, uma pessoa bem jovem já chega meio que nesse mundo, né? Então, assim, você já chega, você vê a garotada de 12 anos... E ela não tem tantos tabus. Sim, já chega com menos, digamos, preconceitos. Preconceito, isso. Né? Que é o conceito formado, é um pré-conceito, né? Então, você chega sem conceito, então aí você vai... Já o coroa, digamos assim, né? O Jaelson da vida, ele precisa realmente destravar sua mente. Foi o que fiz. E a minha história é interessante, não é aqui o momento para contar, eu não vou fazer isso, mas só para vocês terem uma ideia, eu fui operador de telex, coisa que talvez seus pais, pelo jeito, vocês são tão jovens e seus pais também são. Será que a gente talvez, é tão jovem? Será. Maquiagem é fogo, esse negócio de cabeleireiro, maquiagem e tal. Então, mas talvez nem eles viram isso. E eu fui operador de telex e vi o telex há anos atrás, e por museu. O que é telex? Pronto, grande pergunta. O telex, ele veio substituir, ele pega o precursor do fax, que vocês talvez não viram também, que depois veio o e-mail, e que agora, né, já tem o PDF que você manda pelo WhatsApp. O telex era uma máquina enorme, onde, para se comunicar, as empresas, as pessoas se comunicavam pelo telex, saía uma fitazinha toda perfurada, e ela fazia uma leitura e ela fazia uma digitação ali, bem resumida, e você mandava as mensagens. Então, uma empresa aqui de Maceió, em contato com a empresa de São Paulo, mandava o telex, passa o telex. E aí o telex vinha, tipo assim, uma mensagem bem curta, não é como hoje, não tinha anexo, não tinha nada, era um azulé, uma coisa enorme, uma pancadaria, um barulho enorme. Então, aquilo era o telex, era uma coisa bem... que na época era a modernidade. E aí, de repente, eu vi chegando o fax, né? Uma coisa bem mais moderna, porque você já pega tipo uma chave que você tira aqui e sai lá. Né? E vi chegando o e-mail. O e-mail foi né, punk demais, né? Você escreve aqui, sai lá, daqui a pouco tem os anexos, enfim. Está hoje, né, toda essa modernidade. Eu sou da época em que tinha digitador, a figura da pessoa que só digitava. Caramba! Quem são os digitadores? Todos nós. Todo mundo. Né? Todo mundo está aqui. Você vai aqui passando e-mail, eu recebo e-mail direto por aqui, já respondo. E agora eu tenho um certificado digital que nem assinar. Nem precisa mais. A caneta eu estou usando assim só para... Né? Até mandar uma mensagem para o príncipe que assumiu lá o lugar da Elizabeth, que ele estava aborrecido com a caneta que estava borrando. Né? Derrubou tudo. Mandei ele fazer uma assinatura digital. Poxa. Facilitar, né? Para não precisar assinar, né? O cara no Reino Unido, né? Naquele mundão lá de modernidade. Então, brincadeiras à parte, o que eu estou dizendo é que a transição de carreira já chegando nessa questão, né? Sim. E aí já tivemos aqui rapidamente 2 depoimentos excelentes, tanto da Noemi como da Nicole, falando aí do que como começou e está nesse caminho hoje do digital. Então, mas vamos lá. Vocês agora decidiram, né? Nem aqui, nem eu vou ter uma médica, por pouco não estou gravando com uma médica, né? E nem vou ter uma que é nutricionista, né? Psicóloga, advogada. Advogada. Realmente. Incrível como muita gente tem essa dúvida ainda hoje. Sim. Semana passada, eu precisando de uma pessoa aqui, até nessa sua área, né, na área de vocês, e entrevistei uma menina, que eu, logicamente, não citarei o nome, e ela, com a OAB na mão, fez direito, porque os pais, todos eles, pai, mãe, família, todos são advogados, e ela não queria, mas foi influenciada, terminou a OAB na mão, tudo certinho, e... seguir o sonho dela. Foi seguir o sonho dela. Foi pro digital e está assim se descobrindo. O que eu acho engraçado é que quando você vai para uma turma de publicidade, você não falar. acha uma pessoa que seja a primeira opção. Incrível, sempre né? veio de outro curso e não se viu ali e se descobriu na publicidade. Incrível, né? É. E assim, penso eu que a publicidade tem ganho uma potencialidade muito maior. Primeiro com o digital, com a modernidade e tudo mais. Porque no passado, não tão distante, era uma atividade mais restrita mesmo, né? Eu acho que agora vai ser um pouco... Espero que seja um pouco diferente, porque é uma profissão que está crescendo. E é uma profissão milenar, gente. Desde que o mundo é mundo, você precisa vender algo e você precisa fazer propaganda daquilo. As pessoas não associam isso. Gente, entende? quando eu descobri o que era propaganda e o que era marketing, eu fiquei... Como assim?
Exato. Caramba, já vou anotar aqui, que eu quero que, já que você descobriu, você vai dizer pra gente. Daqui a pouco, gente, Nicole vai dizer a diferença de propaganda para marketing, olha aí. O TheCast. Vamos falar aqui sobre as redes sociais. Vamos logo fazer um spoilerzinho sobre o que vocês acham, né? O entendimento da Noemi e o entendimento da Nicole sobre as redes sociais, né? Sobre essa história do resultado nas redes sociais. Para Noemi. Para mim, o resultado dele é muito particular. Então, é o que você quer e como você pode potencializar aquilo. Porque, depende do que você quer, vai ter uma estratégia para aquilo. Então, não, eu só quero ter meu Instagram arrumado. Então, bom resultado. Você chegar lá e ter a sua vitrine de um Instagram bem arrumado, porque é isso que você quis. Não, eu quero ser um lançador de infoprodutos. Então, a pegada já é outra, a estratégia é outra e o resultado, consequentemente, é outro. Então, para mim, é realmente algo muito personalizado e, dependendo da estratégia que você vai seguir, com certeza você vai conseguir o teu resultado ali. Uma coisa que a galera confunde muito é resultado com engajamento. Isso. Vamos lá. Tô postando, tô presente, etc., mas ninguém comenta. Mas não tô vendo o resultado aqui engajado. Mas quando alguém pensa em nutricionista, lembra de você. Você está construindo ali. Mas quando alguém vê alguma coisa, lembra de você. Então, você está tendo um resultado, porque as pessoas estão te associando, estão te lembrando a algo. Então, tipo assim, engajamento, ele não é sinônimo de resultado. Engajamento pode ter um resultado, sim, mas não é, tipo, só tem resultado se eu tiver engajamento. Não. Isso. Entendi. Engajamento é uma consequência. Se o que ele quiser é ter engajamento e está sendo dessa forma, ele não está tendo um bom resultado. Isso. Mas se ela quer ser uma nutricionista reconhecida e quando a gente joga numa rede de amigos, segue essa nutricionista, ela está tendo esse resultado. Para quem não conhece de perto, trocando em miúdos, o que é engajamento e o que é resultado? O engajamento, ele vem muito do que a rede social oferece, né? Não estamos aqui falando só do Instagram, porque todo mundo associa muito rede social ao Instagram. Mas tem o TikTok, o Twitter, o LinkedIn. Daqui a pouco eu quero falar de cada um deles. Então, por exemplo, o engajamento é você ter resultados baseados nas métricas daquela rede social. Então, o Instagram, ele vai ter o engajamento dele de curtida, de comentário, o alcance, tipo, quantas pessoas aquele post. Já o TikTok, você também tem o envio, tem a curtida, tem quantas pessoas mandam pelo WhatsApp, que ele mostra ali para você para onde é que está indo. Então, o engajamento é de acordo com a rede social, você vai ter aquelas métricas ali. Engajamento, da maneira mais fácil, é engajar com você. Basicamente, a pessoa está ali, ela viu seu post e gostou, ela vai curtir. Ou ela vai comentar. E aí, ela está engajando com você. É isso, tipo, engajar. Por exemplo, dá um sinal para você de que aquele conteúdo ali foi relevante para ela. Isso. No LinkedIn não tem tanta curtida, mas já aquela questão da vaga, de você enviar para as pessoas. Então, você teve um engajamento bom lá, só que não foi por curtida, foi pela rede social deles, que, no caso, seria de mandar para as pessoas. Ação. Uma ação dentro da dinâmica ali daquela rede social. E já o resultado é como a gente falou, né? Depende do que você quer. E aí vai o que é bom engajamento, o que é ruim. Depende do resultado. Se eu fiz um post com o objetivo dele ser mais compartilhado e ele tem pouca curtida, ok, mas ele foi compartilhado. Então, minha intenção ali tá com um bom engajamento. Com o resultado que você queria. Com o resultado que eu quis. Muito bom. Eu tenho um interesse, e tenho ultimamente falado nas minhas redes sociais. Vou pegar o meu exemplo para ficar bem mais prático. Tá. E, de repente, também uma consultoria, né? Espero não chegar o boleto debaixo da minha porta, né? Lá em casa, né? É normal. Ô, Lucas, passa o endereço dele depois, viu? Aí, tá vendo? Mas é normal, né? A história do médico que manda logo o boleto debaixo da porta. Então, eu tenho falado ultimamente sobre transição de carreira, que é um tema vasto, eu estou pesquisando, eu tenho dois lados da moeda para isso. Tanto eu tenho a minha experiência de vida ao longo de muitos anos, de alguns momentos que fiz transição de carreira, assim, fortíssima, como também o estudo que eu faço, que eu estou pesquisando, e os cases de sucesso das pessoas com quem hoje eu tenho contato. Sim. Eu quero ficar conhecido na rede social, e aí mais precisamente no Instagram, obviamente que em todos, mas mais no Instagram, ficar conhecido, me posicionar com essa pegada de transição de carreira. Qual o melhor caminho para que isso aconteça? Identificar seu público. Primeiro passo. Primeiro passo é realmente você identificar seu público. Mas eu não sei quem é meu público. Começa e vai vendo quem está se identificando, o que mais você gosta de falar. A idade, a linguagem. A linguagem, principalmente as dores, porque as dores é onde conecta. Por exemplo, você que está quase terminando a faculdade, mas mesmo assim não é o que você quer. Existe uma solução para você se está travado. Enfim, identificar, porque isso pode ser uma das dores específicas.
e você abordar em cima disso. Porque se a gente tem uma dificuldade e alguém está falando sobre ela, automaticamente eu me interesso, porque é uma dificuldade minha. Porque isso eu quero esbarra, ajuda. eu acredito, me corrija se eu estiver errada, que a linguagem que você falaria com um jovem que acabou o ensino médio, iniciou uma faculdade e quer fazer a transição, é diferente de um Sim. cara que tem 20 anos naquela carreira e quer fazer a transição. Sim. Tem Isso. família, tem uma responsabilidade do caramba. Perfeito. Então pesa, são algumas travas que ele vai ter que o jovem não vai ter, porque ele ainda tem os pais ali para apoiar, talvez. Então, saber primeiro o seu público vai tocar num ponto muito importante que eu acho que qualquer autoridade tem, que é conexão. Perfeito. Então, você consegue contar suas histórias estrategicamente para aquele público. Porque aí você começa a criar a sua autoridade. E, por exemplo, você falou uma coisa, transição de carreira. É um tema amplo. Amplo. Pronto, o que é que eu penso? Vou falar um pouquinho do que eu penso, de repente, se tem a ver também, a gente aproveita aqui, é prático. Isso aí vai para você também, que de repente está pensando em Tá algo pegando um parecido. exemplo. Exatamente. Pegando um exemplo. Ganhando conceitos. Quando eu resolvi tratar de transição de carreira, eu imaginei que seria um tema amplo. Eu sei que é. Aham. Só que, nesse contexto, eu estou também tentando abrir muito mais a minha linguagem, a minha visão, para tentar alcançar essa amplitude. Então, por exemplo, no geral, eu comecei a falar um pouco sobre a minha história no início da minha Que carreira. é muito importante, storytelling, para se Storytelling, né? identificar. Estou passando isso, estou também tentando conectar a galera, como vocês, jovens, que estão na escolha de uma profissão. Aí algumas dicas de como melhor escolher, Sim. não é? Algumas pistas de recursos como livros e outros mais que você pode, a partir daí, tomar uma decisão mais assertiva. Tranquilizá-los também de que se de repente começar numa atividade... Não for aquilo, Não né? for aquilo, não é o fim do mundo, né? Você não vai, por conta disso, achar que a vida acabou. Não é óbvio que quanto mais assertivo for, melhor. O que, na verdade, é preciso você ter esse despertar, ter esses sensores Sim. ligados para que você não perca tanto tempo. E você abrange também o motivacional? Também, Que é muito importante, com certeza, lá, isso aí eu falo muito porque isso tem muito a ver com o resultado final, porque às vezes você, por estar desencontrado consigo mesmo, está Isso, desmotivado, exato. ou então sofrendo uma interferência do ambiente externo, sabe aquela pressão, às vezes, do ambiente externo, que às vezes pensa que está ajudando, está E atrapalhando, né? Muito vem da família, A né? família, quantas vezes a mãe da gente, e obviamente que com todo o amor do mundo, porque a gente sabe que é amor, mas ela não está ajudando, porque na medida que ela quer porque quer que seja feito aquilo, a pessoa vai seguir, mas sem Vocês estar estão com o falando, eu já coração. estou imaginando um monte de post aqui, só com as coisas que estão falando. É incrível, Nicole, mas rapaz, olha, eu estou tentando traduzir e eu ando buscando exatamente uma conexão com alguém que me ajude nesse aspecto, porque eu sei que tem uma pista muito grande. Quando eu falei do começo. Se você pegar no início, do iniciozinho para o meio de uma Transição? de uma carreira profissional, porque o que é que eu penso? Eu quero pegar aqui de quem está começando a carreira, Certo. até alguém que chegou, olha só, que aposentou e que mesmo depois de aposentado, ele aposentou documentalmente, mas ele não quer parar de trabalhar, ele não quer deixar de viver. Ele precisa fazer algo, então ele precisa estar motivado para aquilo ali, para que a vida dele faça sentido durante toda ela. Você pega uma parcela muito grande de gente, acabou de Exato. falar. Você pensou a mesma E coisa aí que eu. fica um pouquinho mais difícil de você nichar. E virar uma autoridade. E também essa questão, por exemplo, a galera que está aposentada não é a galera que está forte na rede social. Tá, concordo. Mas talvez eu fui até muito no fim da linha, mas não seria a ênfase total. Seria Sim, apenas sim. não deixá-los esquecidos. Certo. Mas aí, Mas por a exemplo, como é que você poderia fazer isso que você está falando? Sim. Uma rede social para cada público. Uma rede social para a galera mais velha, uma rede Por social para a exemplo, galera mais nova. começo de carreira. TikTok. É a galera que está iniciando, é a galera que está ali consumindo o conteúdo. Meio, Instagram. Final, Facebook. Entendi. São Entendi. comunicações diferentes para cada rede social, porque é um comportamento. Minha avó tá no E Facebook. você não deixa de falar no seu nicho. Exato. E minha avó seria, tipo, uma pessoa que escutaria, porque ela é Perfeito. aposentada, mas ela não para. Perfeito. E ela E fica aí- tipo, meu Deus, mas não me dá uma oportunidade, o que é que eu faço? É. Então mas ela procuraria isso no Facebook. Facebook, porque no Instagram ela tá aprendendo a mexer. E aí a uma gente foto cai em ou uma outra. coisa. É difícil você produzir diferentes conteúdos, diferentes nichos em diferentes plataformas. E lembrando que o algoritmo é diferente nas três. Isso. Tipo,
tudo, a comunicação, tudo vai ser muito diferente. Por isso que muita gente não consegue fazer, porque você precisa ter muito tempo. Então, o ideal que a gente fala é, tipo, você escolher um. Eu vou e cair em escolher, cima já está daquilo. escolhido aqui, presente aí todo mundo. Vou ficar no Instagram e vou dando umas pinceladas no TikTok. Pronto, devagar. boa. TikTok é uma rede que eu investiria. Demais. É. A entrega orgânica dela é muito Não, boa. incrível, eu tô no TikTok. E também eu por tenho conta do vídeo, o meu né? personal TikTok, né? O consultor principal é Matheus Souza Gomes, o meu MSG, que eu já, inclusive, estou fazendo marketing dele, né? Que MSG, Matheus Souza Gomes, ele é quem que coloca minhas postagens no TikTok. Sim. E que acompanha. Aí algumas, não todas, que eu posto no Instagram, eu mando para o TikTok. E é incrível como, de repente, tem um engajamento assim, bem interessante. Muito rápido. E foi aí onde eu reconheci a importância do TikTok, né? Para quem pensa que não é bom ou isso ou aquilo, jamais. Uma dica, voltando inicialmente para a tua pergunta de autoridade, é o que a gente sempre fala. Eu sei que às vezes a gente tem muita bagagem, mas é muito melhor ser reconhecido por uma coisa do que ser o cara confuso que fala de muita coisa. É o que eu estou sendo até agora. Exato. Então você tem que ter, tipo, transição de carreira. Quem é? Quem é que vai me ajudar? Eu estou Como na assim, carreira. transição de carreira em relação a quê? Ao quê? Então, eu esse estou saindo da cara... faculdade, e Isso. comecei uma faculdade. Porque fica não muito amplo e você não vai conseguir identificar realmente Tipo, criar uma conexão com o quando teu você fala público. transição de carreira, a gente entende que é transição de carreira, mas, por exemplo, a gente não se identificaria. Porque a gente não sabe transição de carreira relacionada a quê. Quando eu falo transição de carreira, pra mim, é o cara que tá há muito tempo, tipo, vem na minha cabeça, né? Sim. Muito tempo e quer trocar de carreira. Eu não me Perfeito. classificaria como transição de carreira tipo medicina, porque eu cheguei a iniciar, mas não Sim. fui, entendeu? Perfeito. Aí na minha cabeça, tipo, ele não vai conseguir me ajudar. O que já está instalado na minha cabeça, porque a gente já veio com preconceitos, né? Sim, Então, o conceito de transição de carreira, para mim, é uma pessoa que está há muito tempo Perfeito. e ela vai fazer essa troca e tem algum entrave ali. Ela não consegue, ela tem medo, Pronto. financeiro. Eu geralmente eu pego os exemplos que estão à minha frente, como foi o caso de vocês, mas o foco mesmo, para ser sincero, o principal é exatamente esse. São pessoas, e aí usando até o meu exemplo, eu estive muitos anos numa empresa, embora eu estivesse sempre numa evolução permanente, O legal. mas eu precisei fazer a famosa transição nesse modelo. O legal para a modelo. gente escolher é quando a gente se identifica e tem uma experiência na área. Você já tem uma experiência, então fica muito mais fácil. Sim, perfeito. Até se E até como as identificar. pessoas vão se identificar com você. Caramba, ele já fez, ele conseguiu. Então, isso é legal. Por exemplo, Na hora quando de eu falo de decidir medicina, conecta muito. Muito. Tem Sim. muito social media que quis fazer medicina, fez Perfeito, vestibular. Eu perfeito. conheço A na galera mão, do assim... digital, né? É, No uns geral. 5 aqui em Maceió que explodiram. Incrível, né? E Incrível. disseram a mesma coisa. Oxi, Noca, que o povo chama de Noca, né? No começo era a mesma coisa. Eu queria medicina, eu tava na mesma isolada que você, então se identifica. Perfeito. Mas eu acho que, por exemplo, um jovem da minha idade, eu ia falar. Aí vai, idade. Avançado. Mas assim, quando ele vai ver a tua história, ele faz, mas poxa, ele foi consolidado. Sim, Será que ele vai entender que eu tô no iniciozinho e quero trocar? perfeito. Entendi. Entendeu? Então a história já tem uma falhazinha ali Sim. que não vai conectar tanto com o jovem, mas para um cara que já tá, tipo, Pronto. cresceu, como você Entendi. falou, atingiu cargos. Concordo. O que eu vou fazer, eu tenho feito já, é tipo, para algumas. E aí, para cada público, eu tento fazer, que são palestras. Isso. Então, é por legal. exemplo, eu estou dando palestras para escolas, para ambientes onde os jovens estão querendo, estão para decidir. E, obviamente, que o cunho dela, a maior parte é motivacional, onde eu vou em cima dessa ferida, dessa dor, para mostrar que há uma saída, sim, para você ser mais assertivo. Às vezes é meio que você ter que parar um pouco nessa bifurcação, nesse cruzamento, para, peraí. Porque se você não para nesse cruzamento e você, o primeiro lado que você vê, você entra, por algum simancol, por alguma coisa, algo que disseram, você termina tomando o destino errado. Mas aí é outra pegada, é a questão das palestras. Vamos aos resultados. Mas antes disso, eu queria ouvir de vocês a história do negócio de vocês, né? Da N. Como iniciou a N? Eu ouvi falar e fui atrás. N, E-N-N-I. Eu fiquei @ assim. agência N. O que me fez trazer, convidar essas meninas aqui, né, a Nicole e a Noemi, foi a sensação que tive da segurança que elas estão tendo, que ela tem, pelo caminho que seguiu. Que nem sempre é assim para um começo, e principalmente falando de sociedade. Né? Então, assim, é meio que desafiante, é por isso que eu quero desmistificar isso aqui. Mas vamos começar conhecendo o projeto de vocês. Como foi que nasceu o projeto de vocês? Vou escolher aqui, vai, ela. Como é que nasceu, Nicole, esse projeto aí? Então, ele nasceu, na verdade,
tem um perfil da Noemi que é mais idealizadora e tem meu perfil que é mais prático. Ele nasceu da praticidade, né? Foi tipo assim, vamos fazer sociedade? Vamos. Quando? Bora? Bora. E começou, basicamente isso. Para contextualizar mais ou menos, eu e a Noemi, a gente se conheceu na faculdade. A gente ia abrir uma empresa júnior, eu, ela e mais 2 pessoas. Foi. Empresa júnior, para quem não sabe, é uma empresa sem fins lucrativos na faculdade que desenvolve o empreendedorismo. Então, a gente até iniciou, etc. Só que é muito difícil, porque publicidade, quando você entra, já no primeiro período você consegue um estágio, que é remunerado. E aí, como é que a gente ia conseguir convencer uma galera, vem trabalhar aqui na faculdade só por experiência? Então, não rolou. Aí a gente acabou deixando de lado, só que aí eu e a Noemi, a gente foi se conhecendo, tanto como amiga quanto ali parceira da faculdade. Ela foi seguindo a área de social media e se encontrou também em experiência do cliente, que é uma o que parte que ela eu ama, que eu acho que cabe muito bem nela. E eu continuei na minha área de social media. Eu sempre tive muito problema com gestão de pessoas, porque eu sou muito prática. Inclusive, Nicole teve uma empresa. É uma empresa, eu né? tive Era empresa, Nick? Nick. Antes era Nick, agência Nick. Isso. Opa! E a gente foi se aproximando nessa fase que Foi. ela tinha a empresa. Ela me E eu ligava. ligava pra ela e falava, Noemi, pelo amor de Deus, como é que eu resolvo isso? E eu não sabia, porque eu não sabia ser grossa e nem sabia... Eu ficava naquele meio termo, não sabia lidar com as pessoas mesmo. Não sabia nem o que era empreendedorismo, né? Porque a Noemi, porque a Noemi vê, porque ela sabe ser grossa. Tá? Não. Ela me ajuda a não ser grossa. Ah, tá, boa. Porque eu sou muito direta. Polida. E na verdade não é grossa. É Na porque a verdade, Nicole não é grossa, Eu ela não é sabia ser prática. grossa. Eu sou prática, tipo assim, eu falo... Tá. É isso. Aí quem não conhece acha que é grosseria, Entendi, mas ela é muito prática. Mas não é. Entendi. Aí isso eu já, tipo, tinha muito problema. Uma pessoa do lado dela ficava falando, você e a Nicole dariam boas sócias. E meu ex-namorado também ficava falando, acho que a Noemi daria uma boa sócia pra você. E aí eu ficava, será? Ela nunca falou nada, eu sempre falei dos meus problemas pra ela nunca, Tá. Isso é difícil, nunca falou né? nada, né? Lógico, né? Teve um dia que a gente tava fazendo, a Noemi, ela sempre falou assim, que sociedade é um casamento. Aí tem as fases, né? Tem a paquera, o namoro e o casamento. Lógico. Aí teve um dia A que a gente tava crise dos fazendo um É, trabalho. exatamente. Fala, a crise dos 7. A gente tava fazendo trabalho da faculdade online e eu tava tendo algum problema. Aí eu falei, a Noemi não quer ser minha sócia, soltei, né? Aquele charminho. Ela falou, nunca recebi o convite. Cada um. Eu já vi esse tipo de começo, né? Esse tipo de namoro, né? Eu olhava pra você não olhava pra mim e tal. Aí eu fiz, entendi. Aí, pronto. Aí, tipo, eu continuei na minha área mesmo, ela continuou na área dela. E aí teve um dia que a gente tava na faculdade e não lembro o que fez a gente chegar no assunto. Eu falei, vamos ser sócia. Foi. Olha só. Aí ela falou, bora, a gente pode conversar. Eu fiz, bora. Quando? Quando? Aí ela ainda ficou assim, né? Não, mas quando? Vamos marcar? Fazendo Como a charminho. gente vai fazer isso, como né? a Que gente o vai desafio fazer era isso? como a gente vai fazer isso, porque eu já tinha cliente, ela tinha os clientes dela. Sim. Aí eu disse, perfeito. não, então vamos juntar pra ver se isso rola. E a Perfeito. Noemi, ela é mais cautelosa. Eu sou mais só vamos. Eu ia casar com ela lá já. Boa, Ela vai-te falou, embora. não, Eu vamos sou, ver. Ela peraí. chegou em mim e falou assim, vamos ver como funciona. Certo. E se funcionar, a gente vai indo. Aí, ok. Aí a gente foi, era a época que estava até em campanha da OAB. Eu estava, tipo, grudada com o atual presidente da OAB, porque eu ficava fazendo Sim. as mídias. E os finais de semana que eu tinha livre, era eu e ela passando 12 horas numa reunião. Juro, a gente passa muito tempo em reunião. Quando a gente fala assim, Entendi. vamos fazer reunião. A gente passa muito tempo desenvolvendo os processos internos. Que Perfeito. até então eu não entendia nada sobre, a Noemi que entendia mais. E a gente foi montando ali do zero. Ela nunca teve experiência em agência, eu nunca tive experiência em agência. A gente não sabia como funcionava e até hoje a gente desenvolve a nossa agência. Então, tipo assim, Boa. a gente não copiou e colou de ninguém. Não, a gente tá foi o nosso desenvolvendo. DNA Entendi. mesmo. Boa. Quando a gente juntou os clientes, a gente viu que tinha muita sintonia nas reuniões. Porque assim, quando você senta com o cliente, você tem que entender ali... Exemplo aqui agora, ela fala, eu espero. É, Boa, tipo, isso é a muito gente bom. tinha isso de forma muito natural. Por isso que a gente percebeu que a sociedade podia fluir ali, porque tinha o respeito. Porque eu acho que o respeito é o que realmente une qualquer união. Exato. Então, quando a Nicole percebia, eu percebia que o cliente ele era mais idealizador, gostava mais de falar, a Nicole era todinha calada na reunião e ia falando. Perfeito. Quando a gente percebia que era um cliente prático, eu nem abria a boca. Nicole, praticidade, que pô. bom. Isso é Então, uma a gente sintonia. conseguiu entender qual era o meu ponto forte dela, o meu ponto fraco dela. Boa. E começar a se encaixar nisso. E aí a gente começou a montar processo e tal.
e perceber, poxa, quais são os erros das agências atualmente? É deixar o cliente na mão, é não ser receptiva, é não ter um atendimento de qualidade, é não mandar uma proposta, é o quê? Aí a gente foi listando. Aí vamos fazer um SWOT aqui rapidinho, que é aquela, para quem não Sim. sabe, é uma análise que você coloca forças, fraquezas, oportunidades. Então a gente fez ali um rápido mesmo. E aí, com a boa praticidade de Nicole, já partimos para os processos. Boa. E aí foi criando a empresa, que até então não era N. A gente veio descobrir N com 6 meses depois. Engraçado que foi no mesmo dia que a gente conseguiu uma sala física, que nem era nosso plano. Em 6 meses a gente conseguiu a sala física. Era 2 anos a nossa meta, não era? Nossa meta em 2 anos a gente iria para um espaço físico. A gente conseguiu em 6 meses. A gente ficou, tipo, agora... Eu da minha forma prática, a da minha parte criativa. Eu fui deixando, não é minha, ok, vamos pensando. Vários nomes, nenhum dava o chance. Conseguiu a sala. A gente até falou N, mas falou, tipo, só a letra assim. Tá, Aí a gente ficou, vixe, Aí eu sem sentei graça. assim, eu lembro, eu sentei assim na minha... Agora nosso nome vai sair. Aí foi. Caramba! E eu gostei muito, gente. Só para vocês entenderem, é N, logicamente que a letra N, como o clã, mas é descrito assim, ENNI. Porque assim, meu pai teve uma participação. Perfeito. Eu ouço muito, como eu falei, os mentores da minha vida. E um dos meus mentores é meu pai. Boa. E aí, no nosso processo criativo de nome de agência, ele dava muito pitaco. Uma vez ele até disse, do nada, a gente tava almoçando. Aí ele fez, filha, já sei o nome da sua agência. Eu disse, eita, aí vem, que ele também é criativo, né? Boa, que Aí ele, massa. agência Ovo. Aí eu, Ovo, pai? Ele, choque suas ideias. Caraca! Eu fiquei meia hora. Não, peraí, eu tenho que contar pra Nicole. Deixa Não, a e do ficha nada cair. tinha uns, tipo, zebra. Não, Deu zebra. Deu zebra. Foi uns nomes assim. E uma coisa legal é que, tipo, Agora é criativo mesmo ele, viu? Ele é muito, ele tem umas Criativo, sacadas é. assim. Arretado, e processo de arretado. nome é difícil, É gente. difícil. É difícil. Você tem que levar a sua essência ali, né? Com certeza. E você tem que levar a sua essência e meio que também pensar com a mente dos outros. Né? Exato. Como é que os outros, Porque como é que as pessoas isso. vão absorver Quando a gente aquilo? pensou no N, aí foi Ia ser E-N-I. Rene. Aí eu liguei pro meu pai. Aí meu pai disse, bota 2 N aí no meio. Tipo, N-N-I, que vai ficar Certo. legal. Sim. Aí a gente, então vamos botar um H. Aí quando mostrou a galera, Rene, a gente, eita, então já pode Muda a causar. fonética. Então vamos botar sem o H, que também isso é importante. Né? Não adianta a gente fazer Tá, muito com certeza. Com aqui certeza. sintonia e a pessoa não entender. Não, tem e às vezes sentido. você quer mandar uma mensagem, mas a escrita manda outra mensagem, não é? E fora que, tipo, eu e Nicole, eu falo, a gente é oposto complementar. Então eu me apaixonava por um nome, Nicole odiava. Nicole é apaixonável. Não gostei. E o N, mas as duas se apaixonaram. Foi, a gente Que fez massa. muito, Assim. foi tipo... Não, mas ficou bem legal. E assim, o que eu penso é que tudo tem que ter uma razão de ser, principalmente aquilo que vai ser exposto, né, que vai ficar Isso. explícito. Então, essa razão de ser também precisa ser levada. E a N tem uma razão de ser e muito óbvio, né? Porque Nicole e Noemi, eu juro que eu pensei que era uma dupla sertaneja. Quando eu conheci, eu disse, Ih, rapaz, elas devem cantar. Será que elas fazem o quê? Será que elas fazem... A Noemi canta, igual um Conhecendo... gato miando. Nossa, tua segunda voz. Ah, quem é a segunda voz? É? Eu vou ser a segunda voz Ah, dela. tá, Ela segunda mia e eu voz. mio de Ah, tá. segunda voz. É, entendeu? o miado da segunda voz deve ser ótimo, né? Mas você não tem cara de sertaneja, não. Você é muito moderna. Né? Vixe, Maria, será? Gostei de será. Mas interessante. Eu acho que... Vamos falar um pouquinho de sociedade. Essa maturidade que vocês chegam, né, na vida com ela é um caso bem à parte, porque... Como disseram, né, é meio que um casamento e termina sendo. Meio não, a gente convive mais do que família, do que tudo. Principalmente nessa fase, né, vocês estão estruturando, Sim. fazendo toda a base, aí é que é mesmo. E é um desafio muito grande para você manter uma relação saudável, minimamente Sim. saudável, né? Porque as discordâncias vêm, normal, mas entre a discordância, e aí você falou uma palavra mágica, né, que é o respeito. Isso. Que ele fica sempre testado, pressionado, porque assim, você respeitar alguém quando não se tem nada, respeitar alguém quando não se tem pressão é uma coisa. Porque é tu lá e eu cá, maravilha, então respeito. Isso. Não é? Outra coisa é você tendo que decidir, isso aqui, ou vai para cá ou vai para lá. E aí você acha que vai para cá, acha que vai para lá. E aí, como é que faz? Quando não se respeita. Então, é uma pressão muito grande, é algo que envolve grana. Por enquanto, vocês não estão milionárias ainda. Ainda, Né? por Então, enquanto. imagina.
Eu quero ver, e aí eu quero gravar um podcast com vocês depois. Quando a gente tiver milionária. Se bem que eu acho que ela não vem, né, gente? Depois que ela tiver milionária, tudo... claro. Não Nariz mesmo. empinado. Para que não. Nariz Daqui a um ano a gente tá empinado. milionária. Já pensou, tu vai sentar aqui? Claro. Tu vai pro Flow, tu vai para aqueles grandes de São Não, Paulo. eu venho pra que coisa. cá, Maceió. Isso é raiz, Fechou, poxa. fechou, fechado. Raiz. Fechado, fechado? Fechou. Pronto, então beleza. Eu digo assim, né, a brincadeira, mas realmente, quando as coisas rolam, vem mais cliente, vem mais grana, tudo, é a pressão, sabe? Sim. E óbvio, o meu sentimento é muito positivo a respeito de vocês, pelo começo que a gente vê que tem uma base, inclusive com um apoio da família, o seu pai, sua família também, com certeza, está por trás aí dando esse apoio. Isso ajuda muito, porque há uma questão de compatibilidade. Se Exato. não for compatível não é igual. Mas ele tem uma proximidade e um encaixe que para poder se dar. Então, vamos lá. Vocês, dessa descoberta, descobriu o nome, descobriu o negócio, o nicho, o negócio começou a crescer. Antes de eu evoluir mais, assim, quem puxa mais, quem é que apaga mais a briga, assim? Eu acho que é a Nicole, que é mais calma. Você e a... errou. Olhada. Nicole é mais... Você vê, né? Eu sou- Quem vê cara não vê coração. Né? Eu acho que um cara tão doce. Eu achei que a Brabona... Gente, nunca me chamaram de doce. É, tu tem essa cara aí, agora a... Sempre eu inverso, né? Só você que fala. Noemi, não, agora a Noemi tem cara de braba, eu acho que ela é... Então, para conciliar, quem é que concilia? Quando tem um cliente, às vezes... Ó, A minha é gestão de pesado. pessoas. É porque é o seguinte, eu acho que além desse desafio da sociedade, a gente teve outro desafio, a gente se descobriu trabalhando também. Porque às vezes a galera, tipo, já sabe como é que trabalha, como é que tá fluindo ali, junta com o sócio, mas ele já sabe como é que ele trabalha, as limitações dele e tudo. E eu acredito que a Nicole foi se descobrindo muito no caminho também, como é que a gente faria, como é que ia ser feito, gestão de pessoas, tudo isso, de crises, de tudo isso. Então, para mim, o que eu percebo como um ponto forte na nossa sociedade é muito o ceder. Por exemplo, tem coisas que eu cedo porque eu confio na Nicole. Se ela diz para mim, ó, sócio, eu acho que é isso. Por mais que eu não concorde, eu vou confiar nela. Perfeito. Então, eu cedo. Eu digo, não, sócio, beleza. Então, Segue o vamos fluxo. testar, entendeu? Acho que... E depois, aí, o inverso também. Se eu acredito que aquilo não é para ser, eu vou manter minha opinião. Ó, Nicole, não é isso. E ela vai chegar um momento que ela vai ver. Não, sócio, tá bom, então vamos na tua. Beleza. E a gente tem que ir muito isso, porque só são duas pessoas, alguém vai ter que ceder. Isso. Senão a gente vai parar e vai passar a eternidade Lógico, achando um lógico. ponto E as comum. coisas têm que andar, né? Graças a Deus, assim, a gente vai fazer 1 ano agora em novembro de sociedade, e eu e Nicole nunca pegou uma briga de, tipo, Entendi. falar alto e tal, porque pra mim, É. se chegar nesse Não, momento, perdeu o respeito. Eu acho que também pelo meu perfil e pelo teu. É. Eu acho que, tipo assim, a gente é firme. Tá. Quando é pra falar sério, a gente tá aqui, a gente fala sério. Isso. Perfeito. Mas, assim, levantar a voz, xingar, Não. essas coisas é, tipo... Não vai, né? Vai longe. Não vai. funciona. Porque, além de tudo, a gente também desenvolveu uma amizade. Sim. Então, a Perfeito. gente sabe o ponto até de, tipo... É engraçado que no WhatsApp a gente tem 2 grupos. Diretoria e o nosso nosso pessoal. privado. Entendi. Aí, no Privado. nosso pessoal, a gente tá fofocando aqui. Beleza. A diretoria está fazendo uma decisão séria. Alguma coisa Boa, assim, entendeu? boa. Então, a gente Inclusive, entende que... a gente Isso é sabe muito separar bom. isso muito bem. É. Porque, às vezes, tipo assim, a gente não romantiza a sociedade. A sociedade vai ter épocas que você vai estar ali de Sim. uma forma, seu sócio vai estar de outra. Sim. E tudo bem, é saber São dois lidar seres com humanos, isso. né? Exato. Exatamente. Ainda tem isso. Que... E aí a gente tem essas questões, mas a gente também tem amizade. Sim. Que, tipo, às vezes a gente tá, tipo, sei lá, com alguma coisa aqui discordando na empresa, É. que no final a gente sempre uma cede, outra cede. E no privado eu tô falando com ela um problema pessoal meu Exato. e que tá Perfeito. pegando fogo ali e Perfeito. tá tudo bem. É isso. Isso é que é o legal. Que eu acho que vem muito da maturidade Sim. também. Eu acho que se você não tem maturidade de entender que você vai conviver com outra pessoa, com outra Sim. opinião sua, com outra criação, com outro jeito, nem entre pra uma sociedade. E Que a isso gente vai tem servir uma- pra tudo na vida, Pra né? tudo, E pra a gente tem uma relacionamentos, vantagem né? que a minha sócia ela faz psicóloga. Isso. Então ela entende muito bem de comportamento. Ela é gestão de pessoas. Então, tipo É, assim, eu sou um ela pouco tem- mais. Prática, assim, né? Assim, e ela é mais. Não, Tem cara de vamos lá. psicóloga, né? Fica não sei lendo o a- quê, fazendo podemos leitura por essa- dos olhos. das Não, e o pessoas. engraçado é que eu odeio a Nemi por isso, porque ela faz você falar coisas que ela quer falar, mas ela quer que você fale. Entendi. Então ela sabe arranca. arrodear pra fazer você falar. Imagina. Estratégia de comportamento e gestão. Opa, isso é, e tecnicamente falando, na N, o que é que Noemi faz, o que é que Nicole faz? Tecnicamente falando. Nicole é essa parte mais prática, que acredito que seja financeiro, Perfeito, jurídico perfeito. e processo. Nicole é uma pessoa que eu admiro muito aí isso nela, que ela consegue ter controle de tudo, de prazos, Perfeito. ela consegue ter aquela visão por cima.
Já eu sou mais gestão de pessoas, Entendi. colaborador, processo de contratação. Perfeito. Criar ali uma experiência e tal, que, como eu falei, a nossa empresa hoje, ela não está ainda de tempo de gerar uma experiência para o cliente como eu gostaria, vamos dizer assim, porque a gente ainda está Entendi. arrumando a casa. Entendi. Não adianta eu dar mimo se a minha casa ainda não está arrumada. Então, a Entendi. gente tem que arrumar A a estrutura casa primeiro, para né? criar realmente esse processo de encantamento, que é uma área que eu gosto até mais do que social media, a experiência do cliente. Então, eu sou mais pessoas e Nicole é mais essa questão mais Entendi. prática. Boa, muito bom. Falando em redes sociais, é um negócio que todo mundo, em tese, conhece, mas na prática poucos conhecem. Né? Porque quando você fala em rede social, é tipo assim, fiz o Instagram, pronto, estou na rede social. Né? Então, Sim. em tese, conhecer a rede social é isso. Mas, tecnicamente falando, não é só isso. Né? É incrível, estou inclusive no digital, faço 1 ano. E aqui mergulhado, estou até bem assessorado, tudo, mas é incrível como todo dia eu descubro que não sabia, que não sei, e tal, é uma coisa nova e tal. É e muito eu penso, rápido. tem umas coisas assim que eu digo, rapaz, enfim, vocês que dão essa assistência para as pessoas, qual o principal desafio que vocês já encontraram em trazer alguém, ou quando alguém chega na N, na sua agência, elas sentirem a diferença do antes e do depois. Cheguei na N, as minhas redes sociais tinham um status, e aí vocês fizeram um trabalho, X tempo depois, a rede social, o resultado, enfim, é outra. Qual o desafio para isso acontecer? Eu acho que nisso não tem desafio, porque a mudança ela é muito visual. E tudo que é visual a gente vê logo. Então, se eu tenho um Instagram que era, tipo, 0 profissional e eu vou para uma empresa que é profissional, a gente já vê No visual já é um impacto no visual já impacta. muito rápido. Então, Em questão de métricas, demora mais um pouquinho. Tá, mas quando eu falo desafio, é para você materializar isso aí. Se você pega um Instagram, no caso que tem um visual aquém do desejado, e Sim. ele passa a ter uma performance diferenciada, você teve que gastar uma energia para fazer aquilo ali. Pronto. O nosso desafio é mais para o cliente ele ter comprometimento. Porque o nosso trabalho é um trabalho de via de mão dupla. A gente tem que fazer, mas, por exemplo, você teria que gravar. Você teria que estar disposto ali. Você tem que responder às pessoas, tem que falar, você tem que gravar também sozinho. Não está grudado com você o tempo todo. Então, acho que um dos desafios é as pessoas entenderem que não é só delegar. Principalmente, a gente puxa muito para a pessoa jurídica, né? Profissional liberal, no Profissional caso. liberal. E aí, puxa, pessoa jurídica. Qual é a palavra mesmo, meu Deus? Mas é também, né? Tem um MEI, tem um CPF, tem um PJ, né? Nada a ver. É isso, tipo, ter o comprometimento mesmo e saber que, tipo, ali é mais um trabalho, independente. Você não contrata uma pessoa simplesmente para delegar o trabalho. Você contrata uma agência, uma social media, para você saber que está fazendo certo. Então, você E a parte interna de desafios assim, dentro da empresa é ter a maestria de todos os processos. Porque a social media tem que estar Tem com o muita gente planejamento que não certo. sabe o que é processo. Vamos falar o que é processo, porque eu acho que vai ter Tá. gente que vai achar que processo é processo alguma coisa jurídica, né? Então, o processo da N é um processo linear. Ele tem que passar por cada profissional dentro da área para que seu Instagram seja feito da forma mais correta. Então, ele inicia com a social media, que é aquela pessoa que vai planejar. Processo é basicamente você ter tipo, o primeiro passo é você fazer isso, o segundo passo é você fazer isso. Aí tem um padrãozinho na sua empresa Passo que a você passo, né? consegue, passo a tipo, passo. executar. Por exemplo, não sei por onde começar no Instagram. A gente tem um processo que todas as social media sabem por onde vai começar Que é no uma coisa Instagram. mais interna, É uma né? coisa mais interna da empresa. Por exemplo, chegou alguém, vai fazer um pedido aqui, aí para preparar um hambúrguer, tal pessoa vai receber. Processo é isso, é você ter sua empresa bem estruturada no passo a passo para não se perder e deixar muito no achismo. Isso, porque a gente percebeu que a maioria das agências pega a social media, senta aí e faz os stories. Planeja aí. Pronto, acabou. Aí, o que a gente fez? A gente fez o passo a passo dentro da empresa e tem que ter toda essa maestria, porque não adianta a social media cumprir os prazos dela e o design não cumprir, ou a revisora de texto não cumprir, ou o tráfego atrasar para começar a campanha, ou todo mundo fazer o trabalho muito bem feito e a Duli, que inclusive foi uma profissão que a gente inventou dentro da empresa. A Duli é de adular? Não. Agora eu fiquei curioso. A Duli vem Adula de... o cliente. fiquei adulando, né? A Duli, Adoro ela ser vem adulado. de Scredly. Scredly, no inglês, é agendamento.
E a gente pegou só o finalzinho ali da palavra Duli, que é muito mais fácil do que Scradley. E ela fica responsável por toda a parte mecânica que a social media faria, que é tipo agendar post, fazer slide para apresentar o planejamento. Então a gente Gente, percebeu, Porque ser social media é muito trabalho. é muita coisa. Não é Rapaz, só é. fazer planejamento. Eu tenho 2 perguntas para fazer baseado em tudo isso que você está colocando. Pronto. Então, o desafio realmente é organizar toda essa galera para que o resultado ele consiga ver o cliente. Sim. É todos esses bastidores que todo mundo saia com seu papel muito bem feito para o cliente daqui a 1 mês, 2 meses ver o resultado que a Nicole falou. E ainda tem que depender da boa vontade dele também Imagina. de dar esse conteúdo e se entregar junto com a gente e vivenciar o nosso processo. O que é que a N hoje disponibiliza, ela oferece ao seu cliente? Quais os itens? Os serviços que você Sim, fala? os serviços, A gente tem um serviço de gerenciamento de rede social, seja para Instagram, YouTube. Que é o nosso carro-chefe, na É. verdade. A Que é o gente, carro-chefe. entrando mais a fundo no gerenciamento, vamos supor você, o que a gente faria com você? A gente definiria contigo o seu nicho. Faz o pitch de venda aí, sócia. A gente definiria... E atenção. Eu nem tinha pensado nisso. Eu vou deixar para negociar os valores quando terminar o episódio. Nos bastidores. Backstage. Então, a gente identificaria teu nicho de acordo com o seu objetivo. Ah, o meu objetivo é ficar conhecido em Maceió. Não, eu quero ficar Brasil, conhecido no Brasil. Brasil. Por onde a gente vai começar? A gente trilharia um caminho para isso. Então, você tem dificuldade em gravar vídeos, a gente viria até você gravar os vídeos contigo. Você tem dificuldade em fazer stories, a gente faz um roteiro. Como é que vai ser a sua semana? Você tem algumas coisas interessantes que é para postar, você não sabe como postar? A gente vai fazer roteiro. Segunda de manhã você posta isso, de tarde você posta isso, de noite você posta isso. Roteiro estratégico para que a gente consiga prender a audiência e conectar e também falar do seu assunto. Então, além disso, a gente também trabalha com as fotos profissionais, com acompanhamento em Identidade visual. evento. Dentro do gerenciamento. Mas... Não, identidade planejamento visual, aí estratégico. tem a gestão de tráfego também que a gente Isso. tem. A gente está entrando um novo produto que a gente percebeu que a gente fazia o trabalho muito bem feito, por exemplo, empresa, na rede social. Quando chegava o atendimento era péssimo. Aí o nosso cliente vinha, poxa, mas não está chegando cliente. Peraí, nosso trabalho é levar o cliente até você. A rede social é a porta de entrada. Perfeito. Dali por diante, já é o teu atendimento, tua experiência, tudo, o teu produto. Então, tudo isso já não depende muito da gente. Então, a gente começou a perceber, não, vamos colocar um serviço de atendimento, que é mais essa parte comigo, de experiência, como é que a gente vai direcionar? Porque, às vezes, Muito você é um bom. ótimo psicólogo, mas você é zero vendedor. E você precisa Sim. vender sua consulta. Não, e às vezes é tão zero vendedor que ao invés de atrair, você expele, né? Isso. Com um jeito às vezes, de ser um pequeno desvio. A gente estava uma até ajudando palavra. uma cliente da gente, que toda vez que ela mandava uma mensagem, ela botava um ponto final. Assim, um ponto. Aí eu disse a ela, quando coloca ponto, quando tá lendo, parece que você tá finalizando a conversa sendo um pouco grossa. Ela, sério? Eu disse, juro, eu não sabia. Caraca. Aí eu disse, faz a diferença. É mesmo. Chamar pelo nome. Ela, cara, é uma coisinha tão pequena. Eu disse, porque a pessoa não tá ouvindo tua voz. Então, ela não sabe o A tom, tonalidade. a naturalidade, se você tá sendo grossa, se você tá sendo mais fria. Então, quanto mais afetuosa você transparecer ali no teu atendimento, mais fácil você criar um relacionamento e seguir com a tua venda. Eu acho que o desafio de vocês ficou claro e o grande desafio, penso eu, que é tornar isso público e atraente para as pessoas que não conhecem. Porque hoje em Maceió, vou falar de Maceió, né? Eu atendo várias pessoas aqui e tem delas que gravam aqui com a gente e que sofrem pra caramba porque produz até um conteúdo legal, mas o caminho, a estrada para esse produto passar, ela não está pavimentada. Então, aí é tudo assim, desorganizado, não sabe por onde. E a gente encontrar pessoas que façam esse trabalho de forma profissional e séria não está fácil. Não. Incrível, e aí, com todo respeito a todos, e especialmente aos que fazem um trabalho sério, mas tem muita gente aí que engana mesmo, que diz que sabe, que vai e faz e não faz, e você, às vezes, gasta uma grana e no final não dá o resultado. Eu acho que essa coisa do passo a passo para tornar isso público, para que as pessoas entendam que existe. Porque você imagina que tem muita gente que desistiu, se abusou do digital. Não aguento, isso aí não tem como fazer, meio que não tem a receita de fazer como é Sim. certo. Eu acho que esse trabalho de vocês de divulgar é muito, muito importante. Noemi, me diga uma coisa, numa agência, né, nesse universo aí do digital, tem vários profissionais. Sim. Né, vários mesmo. Então, assim, quando você fala de posicionar alguém no Instagram, repito 1000 vezes, a gente pensa que é fácil, mas não é
porque essa coisa do gerenciamento que você falou envolve muitas coisas. Muitas. Eu até anotei aqui. Aí tem algumas figuras nesse cenário aí, nesse teatro Isso. aí. E eu quero ver quem é vocês aí nesse papel. Aí a gente anotou aqui que tem muito mais, mas tem, por exemplo, o produtor, o roteirista, o social media, o copy, né, copyright, né, que é Isso. tem o design, tem o gestor de tráfego, o assessor, o filmmaker. Eu queria que você me comentasse um pouco, assim, desses aqui que eu citei, qual é a figura mais, digamos assim, imprescindível? Esse aqui é o meio que o protagonista. Ó, eu considero o social media, porque o social media ele é um gerente de redes sociais. Então, é o social media que ele vai gerenciar toda essa galera. Então, ele vai saber quando é que o filmmaker tem que entregar aquele vídeo, quando é que o gestor está rodando a campanha. Inclusive, é o que a gente sempre passa para as meninas que entram lá na N. As meninas que eu falo, porque a maioria da nossa equipe é mulher hoje em dia. Muito bom. E a gente sempre fala, ó, você é gerente, então você tem que abrir a sua loja, fechar a sua loja e saber tudo o que está acontecendo na sua loja. Então, se o filmmaker atrasou, beleza, a culpa é dele, mas parcialmente é sua também, porque você deveria estar, ó, o prazo está ali e tal. Então, para as pessoas entenderem que você tem que gerenciar tudo, para mim, o mais importante, o maestro dessa orquestra é o social Sim, media. sim. E aí, não estou tirando a importância dos outros papéis, porque isso também Perfeito. não acontece. Design, por exemplo. Exatamente, porque não adianta a social media fazer todo o planejamento e o design executar. Vai o quê? Ou então a social media não tem um design e as coisas ficarem visualmente... Mais É, ou menos. é. Ou o design tem um trabalho Todas muito bom, mas não todas as sabe o que funções- postar. Se Todas as complementa. funções se né? complementam. Mas assim, Muito. quem tem que estar muito ativo e tem que ter muitas habilidades é a social media. Porque a social media ela precisa estar a par de tudo que está acontecendo, precisa cobrar para que as coisas executem. E ela é um pouquinho de tudo, né? Só, É. tipo, no evento que ela vai cobrir, ela tem que ter uma visão um pouco mais de filmmaker ali, mesmo nos stories. Ela tem que ter um pouco de design para ter uma noção estética. E isso vai complementando ela como um profissional melhor dentro da área, entendeu? Sabe um que eu acho desafiante para Qual? exercer? É o copy. Incrível. A gente pensa Sabia que era uma área que eu queria me especializar. Ai, só você vai. Só que... mas é incrível, porque assim, penso eu, e você vai explicar muito melhor. São segmentos, temas, linhas extremamente diferentes. Sim. Né? Você vai ser uma copy de um arquiteta, então você meio que precisa entender um pouco da arquitetura. Sim, Tal. e é a essência da sua arquiteta que você está representando, o jeito que ela fala, o que ela gosta. Você tem que passar o conteúdo e a essência da pessoa, que eu acho que é o mais desafiador. Aí né? você tem o desafio da ortografia, né? É. Da gramática, no caso do português. Eu mesma sou um adequado. pouco dislexa, então, por exemplo, a gente fez Eu gostei do pouco dislexia, né? Porque eu tô, às vezes, fazendo a legenda, Sim. teve até uma resenha dentro da agência, que a menina que revisa os textos, ela sofre um pouquinho comigo. Porque às vezes eu tô tão empolgada que não acompanha, eu tô escrevendo e não acompanha. Aí eu botei, venha conferir os nossos modelos lindos de inverno. Aí eu escrevi inferno. Pronto. Ela riu tanto. Ela disse, Esse "Ô, Dona, F- que é inferno?" Eu, não, menina, é inverno. Esse F faz a diferença. Misericórdia. Né? Imagina, né? A mina que revisa ainda é crente. Aí pronto. Eita, foi nada. Meu Deus do céu. Então, tem o famoso, que ter esse o famoso cuidado. misericórdia. Né? É, misericórdia. É incrível Então, ainda isso. tem que ter todo esse cuidado e tudo mais. Porque, às vezes, é impressionante. Você lê a legenda 10 vezes, você não acha o erro, né? Sócia? Incrível. Sim. Quando alguém chega, olha e diz, está aqui, um Szinho que faltava. Porque você fica ali... A minha então, corretora é minha esposa, né? Que ela escreve muito bem. Eu gosto de escrever, escrevo bastante. Só que na pressão eu engulo palavras, às vezes eu... Sim. E é interessante eu pensar uma coisa e não escrever tudo que eu pensei. Ou Isso seja, o acontece meu pensamento direto. está muito mais na frente. Aí você Aí quando volta... eu termino, eu disse, caramba. Né? E eu fico aperreado para logo apertar no enter para mandar. Eu sou Aí dessas. mando e depois vou corrigir. Aí Ela geralmente não. eu faço, eu digo, dá uma olhadinha aqui. Aí também ela não tem tempo toda hora, né? Sim, ele tá olhando. E eu tenho que mandar. Então, assim. Agora é desafiante, não é, Nicole? É. A Noemi, ela é mais cautelosa. Ela, tipo assim, escreve, manda pra revisão, etc. Não, escrevo, bora. Principalmente no meu Instagram, não da empresa não. Da empresa ela fica Nicole, revisão. Eu sou mais fazer logo. Faz, sai. Mas em relação à copy, eu até pensei em ir pra essa área porque é uma área muito legal. Você convence uma pessoa com É palavras. trabalhosa, viu? É muito trabalhosa. trabalhosa. E isso de, tipo assim, você precisa conhecer muito do produto para ser um bom copyright, isso é verdade. Eu seguia uma copyright que ela falava, para ela fazer um texto de página de venda, ela demorava, tipo, 1 mês. Porque ela tinha que estudar, entender realmente as dores da pessoa, como vai se conectar o público, linguagem, as palavras, o conteúdo, tudo. Então, até, tipo, na nossa profissão mesmo,
se a gente vai fazer o Instagram de um arquiteto, a gente precisa entender o mundo da arquitetura, quem é o cliente. A gente vai fazer um Instagram de o quê? De comida. Eu pensei em comida, mas eu queria... Pronto, de transição de carreira. Outro conteúdo. Investimento. Gente, eu fiz um curso de investimento todinho. Eu já queria começar a investir. Quando eu comecei a trabalhar, eu conheci uma amiga que ela investia, eu já queria começar a investir. E acabou que uma empresa de investimento me contratou. Não sabia nada de investimento. Caramba. Eu fiz um curso todinho para entender sobre investimento, para poder entender a linguagem dele, para poder Porque senão passar. você não vai dominar, né? Você vai ter um conteúdo raso ali. Vai ter um conteúdo raso. Não que a social media ela precisa entender o tudo, mas ela precisa ter uma noção. Com E certeza. acho também, isso serve até uma forma de aviso para os clientes, que às vezes tem clientes que ficam um pouco chateados pelo conteúdo ser raso, mas é o que a gente tenta sempre alinhar em reunião, do tipo assim, a gente vai saber a parte estratégica, estilos de legenda, de título, mas no fim quem vai dar o tchan é você, então a gente precisa de você, lógico. eu preciso que você me passe realmente as informações. Por exemplo, vai ter cliente que vai dizer, meu conselho de odontologia não permite isso. Sim, Por mais que a gente olhe tudo, a gente não vai saber esses detalhes, né? sim. Então, a gente precisa dessa via de mão dupla com o cliente para ele entender que a gente vai fazer o gerenciamento, a produção, mas que precisa do dedo dele, senão fica uma coisa não tenho muito dúvida, não tenho superficial. dúvida. Por mais que o copy seja preparado, mas é a essência, né? Minha cunhada, por exemplo, ela é arquiteta e ela é muito inteligente, o trabalho dela é muito zeloso. E ela é criteriosa, e a copy dela, ela tem uma profissional, mas ela até agora acostumou, mas ela penava. Porque assim, o jogo das palavras, ela vai direto ao ponto. Então, o emprego do porquê, porque é separado. De vez em quando eu estou enrolado, eu ligo para ela. Só que o porquê, junto ou separado? Quem nunca vai no Google pesquisar eu porque junto sempre separado? vou Eu fazer. sempre, eu nunca decoro. Nem eu. Juro. Incrível, rapaz. Nem Toda eu vez essa história, né? Essa semana eu estava fazendo, não sei como, e para dar resultado, aí eu chego para minha esposa, mas dar aqui é com R ou é com acento no A? E ela vai atrás. Eu digo, rapaz, esse negócio... Ainda bem que a nossa revisora de texto ela faz letras. Então, quando tem uma coisa assim, a gente já pergunta para ela. Ela dá uma explicação. Eu disse, entendi. Uma aula, né? Uma aula. Mas me diga uma coisa, vocês duas. Uma rede social, ela passa a ter o resultado. A gente esqueceu de falar o que é copy. Copy é a pessoa que faz escrita persuasiva. Você tá Muito lá, bom. tá lendo um texto e alguém te convenceu a fazer algo. Título que chamou sua atenção, você copyright, comprou. o nome da profissão. A escrita persuasiva. Você tá lá, quer comprar um curso num site e você tá vendo ali, aquilo tudo te convenceu, foi provavelmente um copyright. Um bom copyright. Eu quero que depois, se possível, vocês façam uma avaliação do meu Instagram. Tá. Não. Aí, inclusive, na parte do copy, porque o copy sou eu. E O copy sou eu. Eu Também. quero ver assim. Aí Mas- fiquei à vontade. Pode dizer o porquê tá junto ou separado. Se tivesse ao vivo, a gente ia pedir pra galera botar o arroba e a gente ia avaliar, né? Quem sabe uma próxima. Caramba, na próxima Já começa aqui, ó, exato. assim. Eu essa semana, eu de repente parei e escrevi, né? Assim, tipo, aqui é um texto todo, estou no texto aqui. Eu acredito. Eu Gostei da acredito. foto, impactante. Aí, Foi. aí aqui eu mostrei em que eu acredito. Por pra no exemplo, final- o copy, ele usa sempre a primeira linha do Instagram para chamar a atenção. Eu acredito em quê? Sim. Que ser humano é curioso, né? Pronto. Já gerou Então, curiosidade. não é? Por que ele acredita? Eu acredito. E deu uma pegada até legal aqui, entendeu? Aham. Eu só escrevendo algumas coisas, eu acho interessante. Então, eu passei a valorizar muito o copy. A pessoa que escreve, a pessoa que traduz um pensamento e esse pensamento se torne acessível e compreensível Sim. pelas pessoas, eu acho muito interessante. Inclusive, é um profissional que está escasso hoje em dia. Muito Uma escasso. oportunidade de Demais. mercado Muito muito boa. escasso, principalmente no digital, quando você tem tanto o modismo, né? Você pega a juventude que vem aí, mesmo meu filho, ele abrevia tudo, tudo é diferente. Eu disse, caramba, velho, vocês são tão assim também? Pela idade, eu acho que vocês não são tão, não. Né? São pessoas mais novas que Eu ia são. falar que não, porque a gente fala muito com a galera mais velha também. Tem muito contato com a galera mais velha. Então A gente pode tem falar. esse cuidado também no atendimento de, ao máximo, escrever mesmo. Porque, Beleza, velho. Deus me livre, meu Deus. Mandar para um cliente assim, tipo, tá É. ligado? Deus me livre. Se for um 40 a mais como eu vou achar graça. Não, e ele vai ver TLG. Meu pai mesmo, quando eu mando as coisas assim, faz... Isso é o quê, minha filha? Aí eu abro, meu Eu estou mandando ultimamente um TMJ
ATF. O que é isso? Nem eu sei. Tá vendo aí? Tamo junto até depois do fim. Eita, tem, MJC, mas até Tamo depois de junto mim. até depois do fim. Aí eu mando, e geralmente as pessoas dizem, me desculpe, mas o que é esse outro? Eu disse, tamo junto até depois do fim. O cara, tá, não sabia que era até depois do fim, não. Eu sabia que tamo junto. Mas eu uso Também. muito, eu uso muito. Vou usar isso agora. Até depois do fim, pô, porque eu acredito na outra vida. Então, vamos embora. Sim. Mas me diga uma coisa, Noemi, N, né? Vocês duas, né? Para uma rede social apresentar os seus resultados, a partir do momento que você pega, que você põe a mão para fazer o trabalho, 1 mês, 2 meses, 3 meses, quanto tempo? Ó, a gente sempre indica 3 meses, tanto é que nossos contratos são feitos de, no mínimo, 3 meses. Por quê? O primeiro mês, a gente tem um tempo de produção, que leva, no máximo, 3 semanas. Então, nesse tempo de produção, é que o cliente responde o briefing, que é o briefing. Ele é um compilado de perguntas que o cliente escreve e a gente tem acesso. Para não estar toda hora te perguntando, tipo, quem são os concorrentes, não sei o quê. Então, ele fica lá, todas as perguntas guardadas. E aí, depois do brief, a gente vai ajeitar a sua conta. A gente vai ver a bio, como é que ela tá. Tô falando do Instagram, tá? A bio, então vamos mudar a bio, vamos mudar as capas de destaques, vamos começar o planejamento. Aí manda para você uma prévia, você aprova, manda para o design, Ainda design tem todo o tempo produz. de estudo, de planejamento. Planejamento de vocês mandarem pra estratégico. gente, de gravar, de editar, Isso. de mandar pra Então, aprovação. quase um mês ali é mais a preparação desse conteúdo, porque é muito mais denso quando você está iniciando. Depois a gente já entendeu você e vai fluindo mais. O segundo mês a gente está colocando mais em prática. E o terceiro, a gente consegue ter métricas, que até o próprio Instagram fornece nos insights, métricas que a gente consegue interpretar e ver o que está acontecendo e fazer um comparativo. Normalmente a gente compara os 3 meses com o teu último mês sem a gente, vamos dizer assim. Entendi. Então, a gente melhorou aqui, alcançou esse público que você queria. Por exemplo, um cliente que chega assim, eu queria meu público mais mulher agora. Entendi. Tinha muito homem, quero fazer essa troca. Então, em 3 meses a gente consegue fazer esse trabalho, no mínimo, para ter 3 as meses a gente métricas. consegue dar um gostinho ali Gostinho, de algo, isso. mas ainda é um Dá o tempo tom. muito curto. E a gente sempre faz 3 meses porque vem muito cliente, assim, inseguro em começar. E a gente abre essa sessão de 3 meses, mas o ideal mesmo é, tipo, de 6 a 1 ano. Entendi. Porque aí sim a gente consegue ter uma consistência na comunicação, a gente consegue ver o que realmente está dando certo e o que não está dando certo. Porque a rede social é muito consegue ver se está teste, vindo né? resultado ou não. Tem uma psicóloga que aí está com a gente, que a gente iniciou com ela, ela não teve um resultado tão legal no início, mas agora, tipo, em um mês ela teve 40 mensagens no direct, isso atrás de consulta. Então, tipo, de um mês para outro a gente conseguiu identificar as falhas e É porque você vai evoluindo até Exatamente. chegar meio que uma sintonia, né? Exatamente. Então, na agência, hoje, no mínimo, é 3 meses, porque a gente sabe que, como vem pela insegurança, vocês não querem se comprometer por 6, mas a gente sempre alinha muito bem essa comunicação. O ideal mesmo é que você passe esses 6 meses para realmente a gente testar. Vocês fazem um trabalho muito bom de divulgar o nome das pessoas, dos seus clientes, posicionar os clientes, mostrar o caminho para eles se posicionarem melhor. E a N em si? Como é que a N se posiciona? É Casa de Ferreira e Espeto de Pau? Eu estou perguntando curiosidade para atender até... eu já vi o Instagram de vocês Sim. e obviamente que gostei, mas eu não tive ainda aquela dimensão de dizer, pô, isso aqui é esse o modelo, porque Sim. é incrível como as pessoas hoje, para conhecer, eu estou muito nessa pegada. Então eu conheço uma pessoa... eu Bota no trabalho- Instagram. Vou logo no Instagram. Então hoje mesmo teve uma pessoa que já me procurou, querendo fazer um trabalho, tal, foi apresentado, eu fui logo no Instagram. E assim, às vezes não é nem justo. Às vezes a gente faz um Sim. juízo de valor pelo Instagram quando vê Mas e tal. é a realidade. Então, aí a minha pergunta é exatamente essa. Como é que a N se posiciona para os seus clientes, para o mercado? Então. Como é que a N divulga a N? No Então, início, é a gente bem começou relativo. pessoa, não foi? Não. A gente não tinha nem Instagram da N. Vamos lá. É porque a gente respeita a fase que a gente tá. Não adianta a gente pegar pesado no Instagram agora e internamente a gente não tá Pronto bem pra estruturada receber. para receber. Então, assim, a gente está numa fase de arrumar a casa, a gente não está na fase de prospecção de cliente. Os clientes chegam porque a gente movimenta, porque a gente faz aquela coisa básica. Do pessoal pra também. estar presente na rede social. Principalmente, eu sou bem ativa no pessoal. Então, tipo, desde sempre, eu sempre fui bem ativa no Instagram dela. Instagram, desde Tá. por conta disso que eu consegui cliente, enfim, etc. A Noemi foi bem mais por conta do networking. Tá, Então, a gente tem aqui uma pessoa que é mais na internet e uma pessoa que é mais pessoalmente. tá. Entendi. E aí, atualmente, a N ela se posiciona mais mostrando nosso serviço, que ainda não tem nem 10% do que a gente realmente é no Instagram, mas porque justamente isso, a gente não está
conseguindo ainda, tipo, pegar essa demanda tão grande. Então, a gente tá, tipo, até próximo mês a gente vai começar com a fase realmente de expandir a nossa marca, que a gente não tava fazendo ainda. Exato. E acredita assim, a N, ela já está na segunda fase. A primeira fase não era nem N, era Noemi e Nicole. Entendi. E o N, as pessoas ainda atribuem muito a Noemi e Nicole. E a gente não quer isso. A gente quer que a N tenha a personalidade dela. Entendi. Tenha o E, o que é que vai ser? O outro N, o que é que vai ser? A gente quer um pouco desmistificar isso tão eu e Nicole. Porque hoje a gente tem um time. E a gente quer que esse time seja valorizado também, reconhecido. Não só eu e Nicole, que tem uma galera. O time tá com quantos? 10 pessoas 10 hoje. pessoas. Então, assim, a gente quer que as pessoas se sintam pertencentes, não sombra a mim da Nicole. Perfeito. E aí, essa fase de reestruturação da empresa, de como é que a gente vai fazer isso para que a N consiga andar com suas próprias pernas e a galera consiga entender que a gente, gestoras, Sim. mas tem um time ali que você pode tão quanto confiar na gente, entendeu? Perfeito. Isso é muito bom. Sobre site, eu acho que é um avanço. Aí é muito de casos e casos. Tem pessoas físicas que às vezes também fazem um site, e muitas vezes jurídica. A N já faz. O serviço de site, Sim, a gente construção. consegue terceirizar. Tipo, se um cliente perguntar pra gente e tal, a gente consegue terceirizar, trazer opções para ele. Mas hoje em dia a gente não tem uma pessoa específica que faça Pra isso fazer dentro o da site. agência. Entendi. Isso. Entendi. Por sinal, se alguém quiser mandar currículo. Estamos aqui. Boa. Participar do nosso processo seletivo. Boa, bom saber. É porque é um desafio hoje, né? É. Porque tem tanta gente amadora aí que diz que sabe, quando faz, aí o negócio não fica legal e tal. Isso. E Maceió, eu acho assim, Maceió tá crescendo muito devagar ainda as profissões, a galera tá entendendo como é que vai, por onde vai, como é que faz. A gente faz o processo seletivo e às vezes a gente bota vaga de social media. Aí quando eu vou perguntar, e aí, como é que você trabalha de social media? Não, eu uso o Canva. Quais são os programas de design social? O Photoshop. Ela começa a falar como se fosse um design. Aí eu falo, tá, mas e a social media? Não, eu faço arte. Tá, mas e o social media? Então ela nem ela consegue social media e entender. design são completamente diferentes. Isso. Completamente diferentes. Então nem a pessoa consegue entender a diferença ali. Então a gente percebe que o mercado ele tá muito novinho ainda. Então, Sim. eu e Nicole, a gente também tem esse comprometimento de educar. A gente gosta muito de educar. Tanto é que Boa. na nossa empresa, uma vez por mês, a gente dá uma capacitação de graça para os nossos colaboradores, Perfeito. assim que eu falo. E as capacitações são tops. A gente traz muita gente top. Né? Muita Boa. gente boa mesmo no mercado, que a galera às vezes nem tem acesso. Por exemplo, em outubro a gente vai ter com a Life Trailer, perfeitos. Boa. Capacitação que as meninas que trabalham com a gente, junto com a gente, são apaixonadas por ele, pelo trabalho, e já ficaram tipo, caramba, a gente Elas vai gostam tá- muito da área de audiovisual. vamos passar um Boa. dia com eles e tal. E os meninos super se colocaram à disposição. Top. Então, pra São muito bons. São. Então, Eles são assim, top. pra gente crescer, enriquecer a pessoa que tá ali, é essencial. A gente teve capacitação também com o nosso professor, que foi ele que ajudou a gente a conseguir a sala. Isso. Gente, essa questão da sala... Vocês estarão É, no Centro de no Inovação, Centro de Inovação. né? Isso é muito Que interessante. lá, na verdade, foi tipo um edital, né? Não foi tipo É. conseguir. A gente teve que passar por um monte Lógico, de coisa para lógico, poder conseguir. né? Se habilitar, né? Sim. O que é que vocês esperam ali do Centro de Inovação? Aquele ambiente ali, na visão de vocês, a visão de futuro de vocês sobre... A oportunidade. Ó, acho que o primeiro de tudo foi um Network. grande desafio a gente estar lá. Tipo, Sim. eu e Nicole, porque verdade. acho que você passou pelo processo também. Passei. E tinha documentos que a Achei- gente nunca nem tinha visto falar Ó, que não, existia. vamos lá. A gente Eu era também achava que eu MEI. não iria Eu conseguir. consegui, né? Eu Não achava. A medo. gente era MEI, a gente não tinha nome de agência, Não. a gente não tinha nada estruturado, nenhuma documentação, nada, e a gente conseguiu isso em uma semana. Em uma semana a gente tem que desenvolver um projeto inovador que a gente só tinha na nossa cabeça, teve que colocar em Perfeito. papel. Porque tem que ter ideia de Teve que correr startup e atrás, tal, teve que correr né? atrás de tudo do jurídico, que a Mayara, nossa contadora, ajudou a gente, foi perfeita. O Sérgio, que ajudou a gente na estruturação da Sérgio startup, Ascioli. Sérgio Ascioli. Boa, conheço. Excelente. É ótimo. Incrível pessoa, professor. a gente Lógico, teve- lógico. Véi, a gente é muito grata pelas pessoas que a gente teve desde o início. Tipo assim, tantas pessoas que trabalham junto a gente, quanto as pessoas que ajudaram a gente a chegar até onde a gente tá. E a gente é muito humilde para reconhecer, a gente está no início. Muito bom. Então, Isso tem é pessoas fato. à nossa frente que a gente tá aqui para escutar e aprender. E eu acho que o que a gente espera lá do centro, que foi sua pergunta, foi o que encantou o nosso olhar assim que eu e Nicole pisou ali e olhou uma pra cara e disse que era uma sala aqui. Foi assim, a gente foi conhecer um Gente, domingo. e detalhe, eu sou a parte financeira que falo, não é momento, eu sou mais aqui racional. Caramba. É, Não é momento, a gente não precisa disso para
crescer. Eu achei que tu gastava muito. Não, eu que vou na loja de cadeira e quero deixar meu rim. A Nicole fica aqui, ó. Gente, Não. Só que naquele momento eu vi aquilo ali e fiz, meu Deus, a gente precisa estar aqui. Porque a gente percebeu o seguinte, que os melhores estavam indo pra lá. Sim. Que é ter uma rede de uma galera que fala a mesma língua que a gente. Perfeito. Que entende a importância Perfeito. disso. Perfeito. Que sabe que o futuro tem muita coisa entrelaçada. Então, é muito aquilo do meio. O meio contagia. Se você é a média das 5 pessoas que você mais convive, eu quero estar num prédio que a galera entenda isso e que a galera se movimente também. Perfeito. Então, a gente viu esse crescimento de tecnologia, de inovação. O nosso vizinho de porta, que é a Inovações. Já passou muita coisa pra gente de tecnologia que a Nicole nem sabia. Perfeito. Então, a gente entendeu que o ambiente ia enriquecer. Não ia ser só uma sala num prédio bonitinho. A gente realmente ia Não passar foi por valor. vaidade, foi por oportunidade também. Perfeito. E networking. Porque networking, você vai estar lá também. Não, tu é doido. Eu cheguei lá hoje, né? E rapidinho, assim, eu já fiz um network, assim, legal. É, a gente faz uma amizade no corredor, né, com a Conheci, galera. fui lá na sala da Lacan, que é tem uma estrutura lá da Universidade Federal, Sim. que é um laboratório de andar. pesquisa. É no andar de vocês. nosso andar. Primeiro, né? É, Primeiro, isso. No segundo, eu estava lá, fui lá, inclusive, conheci a professora Fabiana, uma pesquisadora com um projeto sensacional. Professora, vários, né? Que estão lá, que Sim. fazem pesquisa. Esqueci o nome dela. Porque eu chamo ela de Aninha, porque eu conheço, né? A doutora Eliana. Sim. Doutora Eliana, que é a que comanda da Universidade Federal, e é uma coisa fantástica. Então, o network é muito bom, principalmente com relação a essa questão de tecnologia. Isso. Né? A Que é o Renditalk polo. mesmo, que fica lá no Sim. terceiro andar. Perfeito. O Robson da Rendi super ajudou a gente no processo seletivo, se colocou à disposição. E eu realmente, em particular, criei uma amizade com ele. Pô, perfeito. Então, às vezes, eu preciso de uma caneta. O Sim. Robson tá aí, aí ele então vem aqui. Perfeito, Então, perfeito. isso eu acho que não tem preço, sabe? Um local que você consiga E disseminar vocês isso. terão um estúdio lá, né? Sim. TheCast, à disposição de vocês para Sim. gravar. Daqui a Sim. pouco o Ncast vai ser Sim. gravado lá para você divulgar o trabalho de vocês. Isso aqui é muito bom. Isso. Né? Desafios de futuro. Nicole e Noemi, o que é que vocês imaginam, né? Pensando em futuro no mundo dos negócios? Como é que você se vê daqui a 2, 3 anos? A Nicole não gosta dessa pergunta. Essa pergunta, né? Eu perguntei isso uma vez e foi interessante, né? A pessoa disse, não, eu me vejo com 3 filhos e tal. Realmente foi 3 anos, né? Um por ano. Um por ano, verdade. Não é o caso de vocês, já, né? Como negócio, eu acredito que a Ine engateou muito bem esse 1 ano que a gente vai fazer, né? A gente engateou muito bem. Só que a gente tem muita coisa ainda para estruturar internamente e fazer com que a empresa ande só. Porque, quer ou não, hoje ainda depende muito de mim, de Nicole, tá dentro da empresa, ainda tá pegando um perfil ou outro. E eu acredito que nesse tempo, no caso de 2 anos, a gente já consiga deixar que a empresa ande mais só. Os processos sejam mais consolidados, as pessoas entendam melhor, a gente consiga melhorar a nossa comunicação interna. Que o primeiro processo foi feito no papelzinho, assim, na nossa plataforma. Perfeito. Hoje já penso em fazer em vídeo. Então, realmente, tem uma coisa muito mais amarrada, que a gente só precisa de um detalhe ali ou outro para manter. Em questão de sala, a gente até fica, né? Às vezes, tipo, nossa, aqui lá o contrato é de 5 anos da Mas vai ser de mais 5, Araguá. mais 5. E a Nicole, a gente se pega e diz, nossa, a gente queria um prédio Gente, já. ó, vamos lá, vamos abrir aqui. A gente estava fazendo o projeto com a arquiteta, a Alessandra, por sinal perfeita, e a Naemi estava nisso de, tipo, eu quero fazer a melhor sala, não sei o quê, só que a nossa sala não é tão grande. Ela, tipo, cabe Lógico. 12 pessoas. Dá pra... Cabe 12. E a Naemi ficava, não, mas vai ser nossa sala durante 5 anos e tal. E eu, que sou financeira, eu queria economizar o máximo. E ela Sim. não, ela queria as melhores coisas de melhores qualidades. E aí passou um tempão, eu deixo ela na ideia dela, né? Eu deixo ela até na ideia Perfeito. dela, Ela até me ilude, aquela tá vendo? Cara, que cara coisa, real. né? Se não... Investidora, né? Investidora. Se Ela quer não... guardar dinheiro para fazer. Exatamente. Aí eu sei que ela também, ela é ambiciosa. Aí teve um dia que eu peguei um time assim e falei, Sácia, mas você acha que em 5 anos a gente vai permanecer em uma sala pequena? Quando ela falou A gente isso, vai eu disse, investir tanto em Pegou. uma sala pequena. Foi. Pegou Aí eu o aprendi código. com ela a fazer o reverso, sabe? Aí É. pronto. Porque ela me Mas fez pensar realmente, É, sabe? Porque eu me empolgo, é. eu gosto de uma coisa arrumadinha, chique, assim. Lógico, não. E vocês têm muita estrada, pelo amor de Isso. Deus. Então, Entendeu? em E- 5 anos, eu acredito que a N ela esteja numa proporção maior. 5 Tá. anos, tu falou, foi 2, 3, não lembro. Falei 3, 2, 2, 3. 3. Mas 2, 3, eu também acho que... Vocês estão no curso, né? Sim, A gente acaba ano que vem.
acaba ano que vem. Tem ideia do Sério? próximo curso? Ainda não. Não, eu não penso em fazer outra faculdade, não. Tu Eu penso pensa? em fazer pós. Pode, Fora. essas Pode. coisas, É. né? Não. Eu penso porque eu gosto muito de estudar. Eu gosto mais da área de experiência do cliente, então é algo que eu investiria mais em cursos, mentorias, para essa parte. Isso. Eu não vi nenhuma pós-graduação. assim. Além fronteiras, o que é que eu falo sobre isso? A gente está sediado em Maceió, né, que é uma Aham. cidade maravilhosa, mas eu, pelo menos, não acho que a gente pode pensar só em Maceió, Sim, né? sim. O que é que vocês imaginam, né? Sul do país. Ah, a Nicole foi pra eu já trás e sei. mandou uma mensagem. Sócia, vamos pra Portugal. Até hoje tô tentando Pronto. entender a ideia. Ah, tá. É porque na Tractor ele mostrou muito dados e também falou uma empresa que ela faz pesquisa de mercado. Eu sou racional. Tá. Então eu já vi uma oportunidade de negócio lá. E a N, querendo ou não, Em se é uma Portugal. precisa em Portugal, se é empresa inovadora aqui, por que não seria lá? Só que assim, eu sou muito racional também de entender que a gente tá no início, mas futuramente eu penso A gente Ah, já, pra lá também. já quase iniciou uma expansão no Rio de Janeiro com uma Foi. pessoa que a gente conheceu lá, o Jonathan. E assim, mas a gente precisa de muita perna ainda, sabe? A gente tem que deixar muito bem o bebê da gente aqui instalado Perfeito. para começar a expandir. Eu vejo primeiro o Brasil porque eu acho que língua, lei, tudo mais fácil, né? Porque você está na sua casa, Sim, então é muito mais perfeito. fácil. E, ao meu ver, depois que a gente consegue expandir pelo menos para uma cidade, colocar isso na prática, entender o que é que rola, o que é que não rola à distância, a gente consegue expandir para outro país, por exemplo, que as leis são diferentes, a Eu já penso ao comunicação. contrário. Eu penso que, tipo. Não, É a gente. É, de sempre. é natural, né? Eu já penso que, tipo assim, se todo. Já tem gente que faz o que a gente faz aqui, mas fora, será que tem? Como é que tá o mercado lá fora? Será que a oportunidade melhor não é lá? Sim. Isso vai muito, tipo assim, é achismo, mas a gente com É. certeza teria uma base mais sólida Teria pra que poder fazer pesquisar, algo. É. tipo, financeiramente. Sim, tudo. Tem outras coisas, né? Ô, Noemi, fala para Noemi mais voltado, porque falando de gente, né? De contratar gente. Sim. O que é que você me diz de um futuro para ter uma mão de obra melhor e para encontrar mão de obra melhor? Porque é tão desafiante, eu acho tão difícil. Eu não Maceió. acho. É mesmo. Sério. Assim, Então. eu digo que o nosso time é o time dos sonhos. Porque, primeiro, você tem que encantar a pessoa. Como a gente já encanta, eu consigo ter um filtro ali muito bom de pessoas que vêm até a minha empresa. Então, até hoje, eu não recebi uma pessoa que só estava ali por estar. Ela entrou no processo seletivo e já se encantou com a gente. Tá, mas além de se encantar, o nível de comprometimento de querer fazer acontecer. Aham. Porque, assim, o desafio que eu acho- penso é muito nesse campo. Isso. De fazer acontecer, de materializar, de ter o conhecimento, de ter o comprometimento. Pronto. A nossa área, ela é boa por conta disso que está todo mundo começando. Então, assim, eu acho que o gestor ele tem que ter um feeling de quando é da pessoa porque ele não tem vivência. Como mão de obra. Porque, às vezes, não quer dizer que o nosso time é dos sonhos que as meninas façam umas cagadas de vez em quando. Faz. Sim. Mas a gente entende que é porque está começando, porque foi insegura ali no momento e tudo mais. Mas eu vou muito do feeling da pessoa. Tipo, eu Sim, vejo a característica dela. Se eu vejo que é uma pessoa proativa e tal, eu sei que ela vai errar em algum momento. Mas ela vai errar e já vai consertar e vai procurar mais, vai se Sim, capacitar sim. com a gente e tudo Que mais. até aí tudo bem. Mas esse em é relação o a essa campo. pergunta, eu acho que é muito da troca. Tipo, como fazer com que a pessoa seja tão comprometida com você ao ponto de realmente se doar para a empresa? Que é o que eu falei isso. da questão do encantamento. É a troca, tipo assim, você tem que dar algo para ela também. Tá, tudo bem. Tipo assim, um exemplo da nossa empresa é que as meninas admiram muito a gente e a gente também, tipo, tenta passar muito para elas, para que elas Entendi. fiquem tanto quanto a gente. Então elas estão ali porque elas também conhecem, Porque assim, aprendem. ó, por exemplo, eu tenho muito essa questão da vivência da gestão da rede social, que é a galera que já vem com uma base melhor, né, um estudo e tal. E tem o meu pai, que trabalha no ramo de motéis, hotelaria e tal, que a galera, uma camareira já não tem tanto estudo quanto a menina que tá trabalhando com a gente. E como é que você vai fazer o nível de comprometimento dela ser igual ao nível de comprometimento de uma colaboradora da gente, por exemplo? Encantamento. Elas entendem o porquê do meu pai estar ali. Elas entendem o porquê da empresa. Elas entendem que elas vão ser valorizadas à medida que elas também entregam para a empresa. E é o que eu tento colocar aqui todos os dias com as meninas. Se elas entendem que elas crescendo, se dedicando, a N também cresce e volta para elas em recompensa de capacitação, de forma monetária mesmo, qual ser humano que não é movido a isso? Ah, com certeza. Entende? Eu penso que você está falando de uma situação que é muito legal, mas é meio que da porta de entrada para dentro. É Isso. até chegar na porta de entrada, é achar essa pessoa.
Eu estou falando isso, mas eu sou um cara que eu não sou cético. Eu acredito, sim, que tem gente Sim. que tem a capacidade, que queira tudo. Eu só acho que, assim, nesse filtro é meio difícil, porque tem muita gente querendo um emprego, querendo trabalhar, assim, mas não quer aquela coisa do comprometimento Sim. do resultado. É meio difícil. que é aquele tantinho ali. Aí eu não sei também o Eu nível... vejo logo na entrevista. Por exemplo, eu observo tudo. Tudo. Eu mandei o link, a pessoa não respondeu pra mim. Pronto. Eu entrei na entrevista, a pessoa com a cara de morta e tal, não me perguntou, não argumentou. Eu perguntei uma coisa, ela só perguntou aquilo. Enfim, são técnicas que você vai entendendo. Pronto. Naquilo ali eu já vejo que Pronto. só tá ali pelo dinheiro, só tá ali porque Faz logo o filtro e... filtro e já... Eu entrevistei a semana passada aqui 6 candidatos. Aham. 6. Aí eu cheguei para todos os 6 e disse assim, olha, faz tal dever de casa assim, o teu teste vai ser isso, tu vai fazer um carrossel com esse tema, Aham. tá aqui o material, tal. Entreguei. Dos 6, só uma fez. E me entregou. Agora, é interessante. Aí teve outra que me entregou 3, 4 dias depois e tal. Essa eu até contratei. Ela ontem já veio aqui, já assinou tudo, ela vai começar aqui com a gente. Gostei muito, estou gostando. Já hoje ela fez uma entrega e tal, então assim... Uma dica que eu daria para uma pessoa que trabalha com gente, assim, gestor, é pessoas dão sinais. Pessoas dão sinais em tudo. Em tudo. Então, se você começou a perceber que aquela pessoa deu um sinal e depois ela deu de novo, ela não vai. Não vai. Então, esse sinal aqui dela, às vezes é porque ela não sabe. Tudo bem, então ela melhorou, aí ela recaiu de novo. Mas tem sinais de personalidade mesmo que a pessoa não muda. Não muda nem a pau. Então, ela pode falhar aqui, mas ela fala na vida dela, vai falar na vida pessoal. Vai mudar, ela vai ser esse sinal em todos os âmbitos. E não vai ser no profissional que ela vai ser diferente, entendeu? Então, quando já começa a perceber sinais assim na entrevista, até no currículo. Quando a pessoa já não manda a apresentação, o currículo está em Word, está todo xixelento, se ela não se preocupou em mandar para mim, ela não quer realmente. Ela só quer uma vaga e pronto, acabou. Não, é interessante que teve uma delas que eu até achei que não é essa, eu acho que vai, porque foi uma delas, foi essa que disse que escolheu uma profissão, que não era bem a que queria, tal e tal, e ela foi tão efusiva na fala, tal, que eu quero, e tal, eu digo, pronto, essa eu acho que ela vem com sede. Não fez, não mandou nada. Aí eu digo, caramba, assim, como é que funciona? Né? Sim. Como é que funciona isso? Aí já uma que foi mais assim na dela, mais centrada, no dia seguinte, umas 4 horas, mandou. Quando eu bati a vista, tudo certinho, currículo, tal, disse, marquei para tal hora, um retorno, era tal hora, estava. Aí eu disse a ela, olha, se você quiser, eu vou gravar um episódio quarta-feira à noite, vai ser ao vivo. Se você quiser assistir, é apenas um convite de cortesia, você não tem obrigação nenhuma. Ela, quero, na hora. Antes da hora, já estava aqui sentada. Então, ela mostrou interesse. Assistiu todinho, você viu que ela estava prestando atenção, e o negócio demorou. Ela terminou sorridente, foi embora, disse, pronto, essa está contratada. Você vê o diferencial, né? Exatamente. Mas o que eu descobri é que a N não é só redes sociais, não é só digital. Também tem um departamento de recursos humanos, talentos humanos, com a Noemi. Então, assim, você quer contratar a N para fazer investimento, procure a Nicole, que ela se especializou, e quer contratar a N para contratar gente, procura a Noemi. Só seu serviço para implementar. Que massa. Eu já vi que a Decast, né, que a nossa empresa vai fazer uma grande parceria com vocês lá no Polo. Massa. Não é para a gente fazer aí uma divulgação, um trabalho bem legal. certeza. Estou muito contente com vocês. Esse assunto é um assunto riquíssimo, muito vasto. Vocês têm o que oferecer. Realmente, assim, se eu fosse dizer uma diferença, o diferencial da N na pessoa de vocês duas é a segurança. Desde o dia que eu entrevistei vocês. Inclusive, Nicole, que chegou um pouco depois, agora descobriu por quê. Eu vou perdoar. Noemi, isso. Mas ela já sentou, já chegou chegando. Sim. Chegou atrasadinha, mas sentou e mandou ver. Eu disse até em casa, a minha esposa Renata disse, Natinha, ó, pensa em 2 meninas seguras. Elas realmente são boas, porque você já chegou falando e tal. Isso é muito bom, porque a segurança ela é passada para o cliente. Sim. É uma coisa que qualquer pessoa, até quem não entende do assunto, percebe. É quando você tem segurança no que está falando. Não é? Você tem firmeza. Isso é muito bom. Sim. Vocês estão de parabéns. Muito Eu não bom. vou perguntar mais coisas para ficar com gostinho de fazer outro. Tá certo. Mas eu queria deixar para vocês aí, para a Nicole, uma palavra aí. Eu não vou nem fazer o ping-pong que eu queria fazer, porque eu vou fazer Gratidão. na próxima.
Fala Se mais um safou, pouco. sócia. Sim, me safei. Fala um pouquinho, Nicole, aí desse tema ainda da N e de você, e com seus agradecimentos. Fica à vontade. Então, eu primeiro quero agradecer a você por ter dado essa confiança pra gente, porque pra gente é uma honra estar aqui, Perfeito. poder conversar, enfim, resenhar. Muito Sim. bom isso aqui, porque as pessoas acabam conhecendo também, além da agência, quem é a gente, Sim, né? lógico. O lado humano, né? É, Como o se lado fala, né? humano. Humanizar, né? Exatamente. E espero que você convide a gente para uma próxima, né? E possa ter um ping-pong no final. Sim. Mas muito obrigada. Lançamentos, temas polêmicos, Sim, com certeza com você certeza. voltará aqui, entendeu? Vai Se a sempre galera tem. gostar, ó, deixa aí no comentário, com traz de certeza. novo. Cortes não vai Curte, faltar, comenta, né? Cortes E não vamos vai revelar faltar. na cidade, né? Não, eu tenho 22 e minha sócia vai fazer 23. 23. Setembro, Ó, viu, gente? aí, Setembro gente. vai ter festa, vai É ter o a meu Loki. mês. É a Loki, é? Caramba. É a Loki, Natanzinho, tudo lá no quintal de Boa, casa. que massa. Aquelas. E você, Noemi? Ó, primeiramente, eu espero ter ajudado alguém de alguma forma de empreendedorismo, de pessoas. Saiba que a Anne está de portas abertas também. Eu e Nicole, a gente só não visualiza assim cliente nem nada. Tem gente que pergunta, ai, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Eu acho que o intuito realmente é ajudar, é cada vez mais deixar a internet e o digital mais descomplicado para as pessoas, porque eu acho que aí vai fluir mais. Então, estamos total à disposição. Também, se quiser trabalhar na N, estamos Boa, aqui, né, sócia? boa. E agradeço demais essa Arroba oportunidade. Agência N. Agência N. Então, eu agradeço demais e também te admiro demais, porque o que você está levando de cultura, educação, inspiração para as pessoas, você está impactando. Boa. Né? E acho que tudo que a gente impacta é muito válido a gente reconhecer. Então, eu fico muito grata e muito feliz de estar muito aqui. bom. E é o nosso objetivo mesmo. Eu sou fã da inteligência, do comprometimento, de quem quer fazer a coisa, quem leva a sério. E por aqui já passaram várias pessoas nessa pegada e eu fico muito feliz em ver, principalmente talentos novos, né? Sim. Muita gente que às vezes prefere só olhar o lado crítico, né? Ah, os dias estão difíceis, tudo está ruim e tal. Não, eu olho a coisa muito... Para mim o copo está sempre quase cheio. Porque tem muita gente boa no mercado, tem muita gente boa chegando, comprometida, que agrega valor, e não tenho dúvida que vocês agregaram valor ao TheCast. Entendeu? Obrigada. E vão lançar alguma coisa, procura a gente, nossa equipe Tudo toda. Certo. Vamos instalar vizinhos, inclusive, né? Sim. Eu tenho uma cafeteira nova que eu comprei aqui, que é exatamente... E vamos tomar café lá no Tomar TheCast. cafezinho no TheCast, exatamente. Certo. Estamos certos disso. Se Deus quiser, final de outubro a gente está instalado por lá. Tudo entendeu? certo, vamos virar o ano lá. Muito agradecido a você que esteve conosco até agora. No instante a hora se passou. Puxa, foram quase 2 horas, não foi, Lucas? 1h30, olha só, que bom. E com conteúdo para mais 1h30, para mais 1h30 e por aí vai, né? A N é uma empresa realmente que nova, mas chegou já com sua marca, né? Uma equipe boa, um abraço para toda a equipe que forma vocês lá, a turma que forma, e muito sucesso mesmo. Eu não tenho dúvida disso pelo comprometimento. Vocês já chegaram no ponto de saber o que querem. Isso é muito bom. Sim. E a você que nos segue, que segue o TheCast, um forte abraço. Lembrando que esse episódio tem um patrocínio da iCortes Carnes, o menor preço nos melhores cortes, Arapiraca, Palmeira e Alagoas todo, servindo a melhor carne do estado. E então, você que nos segue, um forte abraço, um abraço para Noemi, um abraço para N, para Nicole. Veja como é forte, né, a marca, né? Vocês conseguiram impregnar. Um abraço, fiquem com Deus. Valeu. Um abraço. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast.